Pode começar, professor. Um minutinho. Ok. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né, conversando com os alunos a respeito desse nosso edital de duplo diploma, né, tanto para alunos que estão nesse momento no segundo ano, indo para as escolas centrais, quanto para alunos que estão no terceiro ano e indo para as diferentes escolas que compõem o que a gente chama de edital unificado, certo? Então, eu agradeço, antes de mais nada, os meus colegas da Comissão de Relações Internacionais, né, as servidoras do nosso Serviço de Relações Internacionais, que estão dando aqui todo o apoio, que são quem, de fato, fazem com que tudo isso seja possível, né? Então, o programa de duplo diploma da Escola Politécnica, ele tem já há alguns anos essa composição das bandeirinhas que vocês enxergam aí embaixo, que são os países onde existem alguma escola, tá, que fazem parte desse programa. E, portanto, eu só vou passar rapidamente: são Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Peru e Portugal. Entendeu? Então, dando início aqui, essa é uma breve síntese do que vai ser apresentado ao longo dessa palestra. Eu vou dar um pouquinho do conceito do duplo diploma, falar quais são as escolas e cursos que participam, o processo de candidatura, ou seja, a inscrição de vocês, que está aberta nesse momento, depois como é o processo de seleção, os critérios, as etapas, finalmente comentar alguma coisa a respeito de bolsas e o histórico de processos seletivos recentes. Bem, o duplo diploma, e essa palestra ela vale para os dois, tanto para aquele que é o unificado, e novamente ali os países que participam do unificado, são os alunos que nesse momento estão entrando no seu sexto semestre, certo? E para os alunos das escolas centrais, os alunos que estão entrando no seu quarto semestre, né? Então, esses programas, eles são para um intercâmbio que vale por 2 anos, o duplo diploma, vocês sabem disso, vale por 2 anos, e esse em particular a gente faz com um ano de antecedência. Então, a gente está fazendo agora, bem, na virada aí de julho para agosto, né, de 2024, mas para que vocês viajem, independentemente se unificado ou centrais, né, em agosto, ou a partir de agosto do ano que vem, porque existem algumas diferenças, às vezes, de calendários das diferentes escolas, né, agosto do ano que vem, e permaneçam no exterior por 2 anos, portanto, terminando o programa, em princípio, em julho de 2027, às vezes um pouquinho além, agosto, no máximo, né, comecinho de setembro, vocês têm que estar retornando para a escola, né? Então, o programa de duplo diploma ele é entendido como um pacote. O que significa isso? A gente substitui um ano da Poli, tá, que seria aquele que a gente chama de módulo vermelho, né, que é o último ano da escola, de modo que os alunos todos vão fazer. Eu estou aqui primeiro me referindo talvez aos alunos que vão fazer um unificado, certo? Então, vocês vão fazer os 4 primeiros anos da Poli, sendo 3,5 antes de irem para o duplo diploma, ficam 2 anos no exterior, retornam para fazer o último semestre, que é um mix do oitavo semestre, né, que vocês ainda não fizeram, porque saíram no sétimo, né, na transição do sétimo para o oitavo, com o décimo, né, onde vocês têm essencialmente as disciplinas relacionadas a projeto de formatura e, eventualmente, estágio. Tá bem? Então, o último ano, de fato, de vocês não precisam fazer, né, aqui na Poli, porque vocês terão feito no exterior, e a gente entende como um pacote. Então, vocês não precisam ter muita preocupação com a questão das disciplinas, da equivalência disciplina à disciplina. Tá? Em que pese, no retorno, é natural que exista, às vezes, algum ajuste. Naquelas disciplinas que vocês têm que fazer do oitavo semestre, vocês podem, eventualmente, daí sempre conversando com os professores das COCs, né, verificar se tem alguma disciplina que você tenha feito, eventualmente, uma coisa muito parecida no exterior, então você vai substituir por uma outra. Tá bom? Vale uma coisa muito parecida para os alunos que vão para centrais de terceiro ano, né, mas apenas com o fato que vocês terão estudado aqui 5 semestres, ficam também 2 anos no exterior e voltam daí para fazer outros 3 semestres, tá, para poderem terminar o curso de vocês, né? O pacote, ou seja, normalmente o que vocês fazem no exterior é alguma coisa que incorpora aquilo que é o programa da escola para onde vocês decidiram ir, na qual vocês foram aceitos.
Então, disciplinas obrigatórias do programa que vocês escolheram, tá? Mas nos programas que são do programa Master, né, é muito comum que vocês tenham um elenco muito grande de eletivas ou de optativas, ou que vocês possam, portanto, ajustar, né, o que vocês vão fazer em função daquilo que é a preferência, né, dos temas ou dos assuntos nos quais vocês gostariam de se aprofundar, tá bom? Vocês fazem também no exterior a Master Thesis, é o que se recomenda, embora exista a possibilidade de você voltar antes para fazer a Master Thesis aqui na Poli, né? A gente recomenda que vocês façam a Master Thesis, que é o último semestre do curso no exterior, né? E que é o equivalente ao nosso TCC, né? E também, havendo possibilidade, porque isso não necessariamente sempre vai acontecer, dependendo da escola, tá? Que vocês façam o estágio lá e que verifique a possibilidade, inclusive, de ter esse estágio reconhecido como estágio que vocês teriam que fazer pela Poli. E, portanto, eu vou talvez ressaltar isso ao longo da palestra mais de uma vez, mas seja a Master Thesis, seja o estágio, conversem sempre, mantenham sempre em contato com os professores que são responsáveis por esses temas aqui na Poli, tá? Para que realmente seja possível, ou pelo menos facilitada, né, o reconhecimento dessas duas atividades quando vocês retornarem para o Brasil, tá bom? O... Exato, quer dizer, está colocado ali no retorno à Poli, né? Vocês têm um último semestre, que é um mix do oitavo e 10º ano, que vai incluir o TCC, o estágio supervisionado e as disciplinas de oitavo semestre. E no caso dos alunos da Centralis, é um pouquinho diferente, porque vocês vão voltar para fazer os 3 últimos semestres, né? Mas vale também, da mesma forma, essas recomendações. Tá? Muito provavelmente vocês daí não terão tido a oportunidade de fazer o TCC, porque vocês terão feito um curso um pouco mais cedo, certo? Aqui, só para que vocês tenham uma noção, eu copiei a lista de universidades organizadas por país, né? Então, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Peru e Portugal, que são as escolas que estão participando nesse momento do unificado. Lembrando que no da Centrales são apenas as escolas centrais que também estão relacionadas aqui como uma das escolas da França. Tá? Então, tem lá o nome da escola, a sigla, as áreas, né, que permitem, nesse particular edital, a mobilidade de duplo diploma. Então, vocês têm ciência disso, mas é importante ressaltar que, dependendo da escola, pode ser que apenas algumas áreas da engenharia sejam contempladas. Tá? Por razões diversas. Eventualmente, essa escola só tenha aquelas áreas, ou ainda que tenha outras áreas nos convênios que foram tratados e celebrados, apenas essas que estão relacionadas aqui, as que estão contempladas e que, portanto, podem ser objeto aí da mobilidade de vocês, né? Eu, logicamente, não vou passar por cada uma delas, mas essa informação vocês têm no edital. E lá no final eu coloquei uma referência, né, de número de vagas que essas escolas têm oferecido, né, nos nossos programas. Isso não significa que sejam exatamente esses os números desse ano, né, mas também para que a gente tenha uma noção, isso totaliza alguma coisa em torno de 150 vagas entre os 2 programas, né? 120 vagas, digamos, 125 vagas no unificado e outras 25 vagas ou 20 vagas no programa de terceiro ano das Centrais. Bem? Bem, falando agora um pouquinho a respeito do processo de candidatura, ou seja, a inscrição de vocês. Ela está aberta, imagino que todos vocês saibam disso, que já estejam se preparando, ou até mesmo que eventualmente já tenham submetido, tá? Mas é importante ressaltar que é necessário preencher 2 formulários, tá? Um primeiro do sistema Ágata, da intranet da Poli, tá? Onde vocês vão submeter algumas coisas que não são possíveis de serem submetidas no Mundus, né? Por exemplo, aquelas coisas que a gente costuma pedir, que são o projeto acadêmico de vocês, ou seja, por que vocês querem estudar na escola que escolheram, tá? E também o currículo vitae de vocês, onde vocês vão nos contar o que vocês já fizeram. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhe, né? E também no Mundus, né, através de onde a gente daí tem acesso ao histórico escolar de vocês, do Júpiter, né? E também ao cadastro para que a gente possa acompanhar, né, depois, posteriormente, todo o processo da mobilidade, né, tanto do processo seletivo, tá, quanto em sendo
indicados, né, do processo de mobilidade junto à USP. Bom, então, são necessários esses dois, então, tanto o Mundus quanto a intranet da Poli. Lembrando também que o deadline para que vocês façam essa submissão é quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia. E não deixem para o último momento, porque sempre pode faltar alguma coisa que vocês não prestaram atenção, não sei o quê. E se o processo não tiver sido concluído, ou seja, se vocês deixaram de entregar alguma coisa, ele não é validado, tá bom? Então tem que ser submetido todo o material que é solicitado no edital desse programa, né? Ainda falando a respeito da inscrição, existem dois assuntos que eu acabei de mencionar, que são o histórico escolar e o currículo vitae, que são particularmente importantes para a nossa avaliação, né? A nossa avaliação ela se baseia no histórico escolar, que ele é obtido diretamente pelo Júpiter, tá certo? Que mostra, portanto, o seu desempenho na Poli, né? Um fator importante, ele é um fator bastante objetivo, porque é a nota de vocês. Mas existem duas outras coisas, a primeira delas é o currículo vitae, tá? Que nós queremos entender, ou seja, um pouquinho daquilo que vocês já fizeram. Eu costumo falar aquilo que vocês já fizeram e que têm orgulho de ter feito, né? Vocês participam de atividades esportivas, a gente está agora em época de Olimpíada, é legal falar sobre isso, tá certo? Mas podem ser atividades assistenciais, participação em grupos de extensão aqui na escola, tá? Coisas que vocês fizeram, inclusive, talvez antes de ter entrado na escola, as tais Olimpíadas, que não essas que estão acontecendo agora, mas as Olimpíadas científicas, né, de matemática, de física, de astronomia, né? Muitos de vocês participaram dessas atividades. Então, todas essas informações que vocês acham que são coisas que vocês fizeram, que são legais, né, de serem reportadas, incluam no currículo vitae. Atividades artísticas, inclusive, né? E também informações a respeito do conhecimento linguístico, tá? Qual é a proficiência que vocês têm. O certificado de proficiência vai ser pedido em função da escola que vocês escolheram e daquilo que essa particular escola solicita, né? Hoje em dia, uma boa parte dos cursos no nível master europeu, que é a grande parte das nossas parcerias, né, ele é oferecido em inglês. Então, às vezes, mesmo que você esteja indo para a França, para a Alemanha, não sei, não importa o país, pode ser que o curso integralmente seja em inglês. Então, é muito provável que nessa situação a solicitação de proficiência seja da língua inglesa e não do alemão, do francês ou a outra língua, certo? Mas observe também, aí particularmente no caso da França, que às vezes, em função da bolsa, né, no caso do Braftec, mesmo que você esteja indo para a França, para uma escola onde o curso vai ser em inglês, se você quiser se candidatar ao Braftec para poder obter uma bolsa do Braftec, a solicitação de competência linguística é do idioma francês, tá? Então, observem bem isso. Bem, ainda relacionado a essa inscrição, um assunto que é particularmente importante, que a gente apoia e tenta estimular, né, também aqui através desse processo do processo seletivo, embora ele seja naturalmente importante, independentemente da participação de vocês aqui, tá, é a iniciação científica, né? Não necessariamente vocês tenham feito a iniciação científica, e o fato de não terem feito não significa que vocês sejam desclassificados, né? Mas é alguma coisa que é bem valorizada, né, na análise que nós fazemos. Então, se vocês fizeram, ou mesmo que estejam fazendo iniciação científica, tá bom? Nos informem, e para iniciação científica em particular, existe um formulário, que vocês também já tiveram provavelmente acesso, né, onde vocês devem informar o nome do projeto que vocês estão participando, né? Se houver uma agência de fomento, qual é uma fonte de financiamento, qual é a vigência, quando começou, quando pretende terminar, quem é o orientador, e o orientador vai ter que fazer a submissão, por favor, Mariana. Apenas para deixar claro para os alunos, eles têm tido problemas na internet por causa da. Eles colocam a informação da iniciação científica e aí salva, e no extrato, né, no comprovante da inscrição, ele não tem aparecido essa informação, só que a gente mandou em um outro e-mail e também no passo a passo que está no site. Qual é o link que você pode acessar para ver todas as informações salvas? Elas estão sendo salvas no pacote de dados, mas não estão aparecendo para vocês. Mas nesse link novo que a gente mandou, vocês conseguem ver todas as informações salvas no formulário da internet, tá? É só para avisar isso. E o segundo aviso é que a gente colocou um link
tá? No chat aqui da apresentação, para vocês mandarem as perguntas e ao final da apresentação do professor Márcio, a gente vai responder essas perguntas, tá? Tá aberto já, se quem quiser mandar, pode mandar lá que a gente responde no final da apresentação. Desculpa, professor. Não, não, muito bem. Eu acho que é importante, fique à vontade para fazer qualquer observação no meio da palestra, né? Bem, como ela disse, isso é importante. E lembrando, então, que nessa submissão aí relacionada à iniciação científica, né, vocês preenchem esse formulário e o orientador de vocês também tem que responder, né, algumas perguntas também através de um formulário e submeter uma carta de recomendação, tá? Então, sem o envolvimento, sem essa informação enviada pelo orientador, a gente não vai considerar, tá, a iniciação científica, né? Então, observem isso e conversem com seus respectivos orientadores. Uma outra questão que não influencia no processo seletivo, é óbvio, isso não tem, mas ela facilita bastante, né, a ida para o exterior, é a questão de eventual cidadania europeia. Então, se vocês forem cidadãos europeus de alguns dos países que participam da União Europeia, tá? Apenas nos avise para que a gente tenha ciência disso, até porque depois, na hora que vocês foram selecionados e nas recomendações, no apoio que a gente dá, para que vocês possam fazer os processos todos de encaminhamento das informações e solicitação de visto, aqueles que têm cidadania europeia não precisarão se preocupar com a questão do visto. Bom? Bem, uma outra informação que é bastante importante e relevante na nossa análise é o que nós chamamos de plano profissional, ou plano acadêmico. Tá? Ele é plano acadêmico e profissional porque ele está exatamente na interface entre aquela atividade que vocês estão desenvolvendo nesse momento enquanto estudantes, mas o link, a perspectiva, né, dessa formação para a vida profissional de vocês. Então, a gente quer que vocês nos digam, de acordo com as escolas que vocês tenham escolhido, tá? Qual é a escolhe o país, né? Na ordem, então, a primeira opção, a segunda e até a quinta. A gente recomenda que vocês explorem as 5 opções, certo? Mas a critério de vocês, façam quantas vocês quiserem. Mas para cada uma daquelas que vocês tenham escolhido, que vocês nos digam por que escolheram aquela escola, tá? Ressaltando, por exemplo, quais são programas, disciplinas, especializações, temas de interesse de vocês, né? Que nessas escolas, né, são bastante atraentes e que, portanto, foram uma das razões pelas quais vocês escolheram essas escolas, certo? E também, logicamente, inclusive, a localização, a questão da língua, do país, né? Isso também, com certeza, faz parte. Mas a gente quer que vocês nos expliquem por que naquilo que vocês almejam profissionalmente, nesse momento, é lógico, não necessariamente isso tenha que ser verdade, porque uma série de coisas acontecem na nossa vida, tá? Mas qual é a perspectiva, qual é a intenção que vocês têm, o que vocês imaginam que gostariam de fazer num futuro próximo, quando se formarem, e por que essa formação no exterior vai agregar alguma coisa. Bom, então, destaquem com alguma coisa, só uma referência, né? Por exemplo, 40% do texto que vocês vão escrever relacionado à primeira opção de vocês, 30% a segunda e outros 30% falando das demais. Tá bom? Foquem naquilo que interessa, sejam objetivos. Nós sabemos, naturalmente, que o duplo diploma é muito interessante, que a experiência internacional é muito legal, tá? Então, nos digam de forma concreta por que aquela escola, naquela localidade, naquele curso, com aqueles laboratórios, são, de fato, importantes na formação de vocês. E façam também menção a aspectos financeiros, tá? Se vocês acham que naquela escola seria eventualmente mais fácil conseguir uma bolsa, se o custo de vida naquele local é menor, tá? Todas as coisas que levaram vocês a decidir pelas escolas que vocês tenham decidido. Ainda no plano profissional, bem, talvez só ressaltando, né? Nos digam o que fez escolher então essa escola. Então, um curso diferente, um tema interessante, né? Isso tudo deve embasar a justificativa de vocês, né? Escolham as opções em ordem, né? Considerem prós e contras, conversem com colegas, com professores, assistam a vídeos. Nós temos atualmente depoimentos, né, de outros colegas que já foram, que podem ajudá-los a entender melhor o que é cada uma das escolas, né? E isso pode provavelmente Professor, influenciar a decisão de vocês. Mariana, professor, por favor. desculpe que eu interrompi novamente. Os alunos estão falando que o áudio está bem baixo. Eu estou ouvindo o senhor bem, mas eles Bem, falaram que eles estão ouvindo bem baixo o áudio. tá Se bom, poderia deixa eu... falar mais alto.
Tá bom, eu vou falar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, mas eles estão Vocês estão falando que ouvindo eles estão bem? ouvindo Tá, bem baixo. tá bom. Não deixo só áudio. É que eu tô com o microfone, né? Vocês conseguem me ouvir bem com o microfone? Eu posso também colocar o microfone, um minutinho só. É, porque eu acho que Isso é eles não estão importante. ouvindo bem. É. A gente esqueceu, talvez, de ter feito um teste no comecinho, mas só. Ah, eles estão falando para os alunos colocarem o microfone, que de repente dava para ouvir bem. Porque eu tô ouvindo bem e eu tô com o microfone. Tá. O E se microfone e o fone, né? eu tenho um fone e microfone, eu só não sei se. Ele já mudou. Vocês me ouvem? Eu tô te ouvindo ainda, professor, mas pode ser o Tá áudio bem, do. tá bem. Verifiquem, por favor, os alunos, se vocês puderem dar uma resposta aí pelo chat para Mariana, se melhorou o áudio para vocês que estão me ouvindo. Alô, vocês me ouvem melhor agora? É, o pessoal falou que se colocar o fone de ouvido, eles conseguem ouvir bem. Tá. Eles colocando fone de ouvido, ou eu colocando. É, eles colocando. Eles, né? É. Bem, eu vou De qualquer continuar. forma, vai ser gravado e a gravação, o áudio fica bom, tá? Então, se vocês perderem alguma parte, é só resgatar no link que a gente vai postar no site, tá bom? Pode continuar, Tá, professor. tá bem. Mas eu vou falar um pouquinho mais alto, logicamente, para melhorar aí para vocês. Tá bom? Então, dando sequência aqui. Ainda dentro do processo seletivo, fazendo uma síntese, o que que é levado em consideração? Nós temos o que nós chamamos de média do processo seletivo, tá? E ele é o índice CRINT, que eu vou falar logo a seguir, mas é a nota de vocês ponderada de alguma forma, tá? E isso tem peso 3. E ainda com peso 1, nós temos a avaliação feita por dois professores do texto do currículo vitae que vocês nos informaram, tá? A gente quer e valoriza essa história, né, de vocês, de atividades que vocês já fizeram, do plano profissional, ou seja, aquilo que eu comentei anteriormente, né, que é a razão pela qual vocês justificam as escolhas que fizeram das escolas, e uma entrevista. Cada um de vocês, depois de ter sido indicado para a segunda fase, tá certo? Eu vou falar disso a respeito também daqui a pouquinho, serão entrevistados sempre por dois professores e tem uma nota que é atribuída, e essas coisas que são de caráter um pouco mais subjetivo, o currículo vitae, o plano profissional e a entrevista, tá? Cada uma delas com nota 1, se soma a média do índice CRINT com peso 3, divide por 6, dá a média do processo seletivo. O índice CRINT em si, o que que ele é? Ele é a média limpa de vocês, tá? Do Júpiter, numa escala de 0 a 10, multiplicada por três fatores, tá? K0, K1, K2 e K3, onde o K0, na realidade, o que ele faz, ele pega a média da turma de vocês, tá? Cada um de vocês está numa turma diferente, dependendo do curso que vocês estão fazendo, tá certo? E coloca essa média referenciada à nota 7,5. A razão de se fazer isso é facilitar a comparação de diferentes cursos e de diferentes turmas. Bom, depois existem três outros fatores que são fatores que nós consideramos para verificar se vocês estão no que nós chamamos de momento ideal. O momento ideal é aquele aluno que, naquele momento do curso, tá, fez todas as disciplinas que tinham que ser feitas, não teve reprovação em nenhuma delas, né? Então, o primeiro índice, o K1, ele considera o número de créditos totais aprovados, tá? Considerando o número de créditos totais matriculados. Então, se vocês se matricularam em um conjunto de disciplinas e foram aprovadas em todas, esse índice é 1. Se vocês tiveram algumas reprovações, vocês vão ter lá um fator, né, que vai atenuar um pouquinho a nota de vocês. Além disso, a gente quer verificar se vocês fizeram aquelas que são as disciplinas obrigatórias. Então, as disciplinas optativas, nesse caso, não contam, certo? A gente vai verificar se vocês fizeram as disciplinas optativas também, né? Mas, para efeito da nota, a gente só está considerando as notas das disciplinas obrigatórias. De qualquer forma, todas aquelas disciplinas obrigatórias vocês deveriam ter feito se vocês fizeram.
né? Porque vocês poderiam, de repente, ter postergado aquelas disciplinas difíceis, né? Para terem uma média melhor, né? E a gente não quer que vocês façam isso, tá? Então, o propósito desse índice K2 é exatamente esse. E o último índice, que é o K3, é verificar a situação de vocês em termos de semestre no curso de vocês, tá? Então, o semestre atual com relação ao semestre ideal. Se vocês estão no semestre ideal, não tem problema nenhum, né? O índice vai ser 1. Mas caso haja algum atraso, vai ter ali um fator de deflação também, né, para atenuar isso, né, tentando com isso fazer com que haja um reconhecimento que favorece aqueles alunos que estão em dia com o curso. Bom, então essa é a essência do cálculo, né? E isso tudo é feito realmente para ter uma referência que nos permita comparar de forma mais, digamos, justa. Não existe uma coisa justa ideal, tá? Mas mais justa todos os alunos dos diferentes cursos nas diferentes turmas. Então, aqui eu só estou em texto, né, saltando o que eu já comentei anteriormente. Se você não teve nenhuma reprovação, cursou todas as disciplinas do período ideal, não trancou nem deixou nada lá para trás, o seu índice CR-INT, a sua média limpa ponderada, normalizada em 7,5. Bem? Bem, bem, para a entrevista, né, o que a gente pede para que vocês façam para a entrevista? Vocês devem apresentar para o Serviço de Relações Internacionais, tá? Ou seja, para a Mariana e para a equipe, tá? Cópias dos certificados de proficiência que vocês tenham, e caso não tenham ainda no momento da entrevista, tá? Pelo menos que vocês nos indiquem qual é o nível que vocês imaginam ter, ou quando é que vocês pretendem fazer os exames de proficiência, porque, embora nesse momento isso não seja decisivo, mas no momento que vocês forem indicados para as escolas, a eventual não possibilidade de comprovar um nível de competência linguística pode tirar vocês do jogo, tá? Então, verifiquem realmente para cada escola, né, para cada curso, o que é exigido, porque aquilo que é exigido pela escola, no momento que vocês forem indicados, terá que ser apresentado, né? Normalmente, todos vocês conseguem apresentar o que é solicitado, tá? Mas já houve casos, inclusive recentemente, de alunos que chegaram, passaram pelo processo todo e, na hora H, tá, acabaram sendo desqualificados pela escola para onde queriam ir, porque não tinham aquele que era o nível exigido. Tá bom? Lembre-se também que no caso do Braftec, né, como eu já comentei anteriormente, a bolsa, ou seja, depois que vocês conseguiram a vaga, se vocês quiserem se candidatar à bolsa, suas escolas francesas, vocês vão ter que ter proficiência em francês, mesmo que aquela particular escola, naquele curso, ele eventualmente seja em inglês. Então, vocês vão ter que ter as duas proficiências, a do inglês e a do francês. Tá? Os níveis são definidos pelas escolas e, portanto, eles devem e podem variar, né? Normalmente, o que se pede é o B2 e o que se aceita é o B1. Ou seja, o recomendável é o B2, né? Mas, normalmente, o B1 é aceito com a expectativa de que, ao chegar na escola, você continue estudando, e, naturalmente, você vai estar naquele país, você vai aprimorar a sua língua, e você possa, então, num outro momento, fazer o exame e ter atingido o nível B2, tá bom? Mas verifiquem isso, porque cada escola tem o seu critério, e os exames que têm que ser feitos também acompanhem direitinho, porque não são exames que são oferecidos todo dia, tá? Então, vocês têm que olhar o calendário para ver qual é a próxima, o último exame, né, que vocês podem, de repente, fazer antes de terem, e esperando, entendendo também que, logicamente, existe um tempo para, uma vez feito o exame, aprovado, receber o certificado, tá? Para que esse certificado possa ser encaminhado a tempo para a escola, né, que vocês escolheram. Mas isso vai ser alguma coisa, muito provavelmente vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Né? Bem, então, as etapas do processo seletivo. Ela começa, a primeira etapa é a classificação pelo índice CR-INT, tá? E essa classificação ainda não é a média do processo seletivo, é apenas o índice CR-INT, ou seja, a média com os fatores que eu me referi anteriormente, tá? Porque, eventualmente, muitas reprovações ou notas baixas ou uma nota menor do que 5, logicamente, podem te tirar do jogo, tá? Nós estamos no processo seletivo, onde vocês vão representar a escola em escolas no exterior, né? E o que nós temos, é lógico que é nosso compromisso enviar bons alunos. Bons alunos não significa que tenham que ser os top 10 da turma,
bom? Mas tem que ser bons alunos. Portanto, se vocês não tiverem notas suficientemente boas, né, vocês podem ser, né, eliminados do processo. E também alunos que tenham, de repente, um número de reprovações grande ainda não resolvida, tá? De repente, vocês podem ter tido alguns aí percalços no meio do caminho e não tiveram a nota, tiveram lá uma reprovação, mas vocês já fizeram essa disciplina novamente e o negócio está resolvido. Não tem muito problema. Tem lá uma pequena penalização naqueles índices, tá? Mas não é um problema. Mas se vocês tiveram muitas reprovações ainda não resolvidas, aí sim ele pode, inclusive, impactar nessa primeira etapa, de modo que vocês não passam para a segunda etapa. Mas todos aqueles que tiverem passado para a segunda etapa, tá? A gente vai, então, agregar ao índice RINT as notas que serão dadas, como eu disse, sempre por 2 professores, a média delas, da análise do currículo vitae, do processo do projeto profissional e das entrevistas. E com isso a gente faz a classificação com aquela expressão que eu mostrei agora há pouco, que é a média do processo seletivo. Essa classificação ela serve já para indicar os alunos, a gente vai fazer um ranking, né? De modo que, dependendo da sua posição no ranking, a gente vai verificar qual é a escola onde ainda existe vaga, dependendo da sua opção, e vai atribuir aquela vaga. Para muitas dessas escolas, a coisa termina por aí, tá? Porque tudo que a gente tem que fazer, então, é indicar vocês para as escolas que vocês escolheram. Mas existem algumas escolas francesas onde a gente tem a terceira etapa, porque essas outras escolas elas fazem um processo seletivo delas mesmas, tá? Eventualmente uma prova, normalmente apenas uma entrevista, né? E para essas escolas também é comum que a gente tenha, digamos, se há 5 vagas, a gente possa indicar aí 8, 10 alunos, tá? E eles é que vão decidir quais desses 8 ou 10 alunos é que vão ter direito a 5 vagas. Então, alguns eventualmente fiquem sem a vaga, embora tenham sido aprovados, né, na pré-seleção que nós fizemos, mas continuam, então, concorrendo ou tendo direito a outra opção dele, que seria a opção seguinte, né, que a gente não libera até que a gente tenha o resultado desse processo de terceira etapa das escolas francesas. Tá? O conceito do ranking das vagas que vocês obtêm é muito parecido com o da FUVEST, ou é igual ao da FUVEST. A gente pega o primeiro colocado do ranking, né? A primeira opção dele é dele. A gente vai para o segundo colocado, se a primeira opção ainda está disponível, é dele. Mas vai chegar um certo momento que aquele aluno, a primeira opção dele, eventualmente já foi, já não tem mais vaga, né? Então, ele vai poder olhar a segunda opção, que pode ser que também não tenha. Então, a gente vai ver até que tem, né? A terceira opção está lá disponível, ela é atribuída e assim sucessivamente. Então, percebam com isso que, eventualmente, dependendo das escolhas que vocês façam, pode ser que existam alunos, e isso é comum, né? Alunos que têm uma média maior e que ficaram sem vaga e, em contrapartida, né, tem um colega que tinha uma nota um pouco pior, mas que conseguiu uma vaga. Tá? Pode parecer estranho, mas é natural, porque isso é o aluno que conseguiu a vaga, apenas ele tinha uma opção cuja média, tá, exigida, dependendo aí da competição, era um pouquinho menor. Bom? Bem, resultados de indicação. Toda a informação, toda a comunicação feita, né, entre a CRINT, entre o Serviço de Relações Internacionais e vocês, é feito através do e-mail USP de vocês. Tá? Então, a gente manda uma informação falando se vocês foram aprovados ou se foram reprovados e os procedimentos das próximas etapas. E esse e-mail serve como comprovante do resultado. Tá? A gente não vai publicar. Isso é o e-mail que está valendo para esse fim. Né? Não, bem, aqui tem uma coisa que a gente fez no ano passado, resultados informados no e-disciplina, tá? Mas não necessariamente, ou seja, a princípio, valem os e-mails como os comprovantes, né? Mas uma outra coisa que é importante, que está aqui do lado amarelo, tá, é o seguinte: a gente está fazendo esse processo seletivo nesse momento. Então, tudo que a gente pode avaliar de vocês é a média, tá, até o momento do processo seletivo, certo? Mas vocês vão viajar daqui a um ano, né? E daqui a um ano vocês terão completado 7 semestres, né? Mas com certeza 6 semestres já terão sido completados e as notas bem conhecidas. Então, quando essas informações forem encaminhadas para as escolas do exterior, elas serão repassadas.
tá? E não se espera que vocês tenham reprovações nesse sexto semestre ou, eventualmente, até mesmo no sétimo. Mas vamos considerar no sexto semestre. Portanto, continuem trabalhando bem, tá? Ou seja, não tem que falar agora, então, eu já passei no processo seletivo, consegui a vaga que eu queria, eu vou relaxar um pouquinho, não vou me empenhar tanto, porque isso pode comprometer, de fato, a aceitação de vocês pela escola do exterior, tá bom? Também é importante ressaltar que a gente tem um processo seletivo, e mesmo nos casos em que não há a seleção da terceira etapa, né, todas as escolas recebem essas indicações e podem aceitar ou não os alunos. Então, eles fazem uma análise do que foi encaminhado, essencialmente o histórico escolar de vocês, e podem falar, bem, esse é um aluno que legal, a gente aceita. Não, esse aluno eu acho que tem aqui algumas considerações, algumas restrições, eu não vou aceitá-lo. Tá? Então, para que isso não aconteça, um dos fatores realmente é esse de vocês manterem, né, um bom desempenho acadêmico aqui no curso. Bom? Bem, questão das bolsas. É mais menção às bolsas, porque esse é um processo que não trata diretamente das bolsas. A bolsa em si é objeto de um outro processo, ao qual vocês vão poder concorrer mais para frente. Tá? Então, aqui é um processo de vagas, sem bolsa nesse momento. Né? O processo da bolsa acontece no ano seguinte. Né? Uh, esse ano, na verdade, no ano passado, quer dizer, isso no ano passado, 32 alunos, tá? Mas esse ano, 28 alunos foram contemplados com. Desculpa. Nós tivemos, entre Bolsa Mérito da USP, né, aquela da Alcane, bolsas de empreendedorismo, bolsas de Braftec, bolsas Eiffel. Tá? Esse é o número de bolsas que nós tivemos no ano passado. Tá bom? Esse ano a gente ainda não tem esses números para poder definir para vocês. Mas só para que vocês tenham uma noção, né, de que são mais ou menos esses os números que a gente costuma ter. O da Bolsa Mérito, né, mais ou menos se mantém, o de empreendedorismo, dependendo, né, vocês terem se candidatado também a essa bolsa. Braftec, a expectativa é que ele cresça um pouquinho, tá, agora, porque a gente tem um pouquinho mais de projetos Braftec, e a Eiffel depende muito realmente do excelente desempenho de vocês para conseguir. Né? Existem também algumas outras bolsas ligadas ao programa Erasmus, tá? Mas normalmente uma ou duas bolsas em uma ou duas escolas que são parceiras, além das francesas. Né? Hum, então, aqui do lado estou mencionando quais são eventuais bolsas que vocês podem concorrer. Né? Então, redes e grupos. Vamos lá. A maioria, não sei se é a maioria, mas uma boa parte das escolas, né, são escolas que é apenas uma opção, ou seja, a escola já é a opção final. Tá? Mas no caso das escolas francesas, algumas delas estão reunidas em grupos, né, que são das escolas centrais, e nesse caso tem inclusive dois programas, né, um que faz parte do unificado e o outro do pessoal está agora no segundo ano, o do Paritec e o do Instituto Politécnique de Paris. Bom, cada um desses grupos, portanto, contempla algumas escolas. As escolas centrais são Lille, Lyon, Marseille, também Mediterrânea, é o novo nome dela, né? Nantes e Paris, que é a Centrale Supélec. No caso da Paritec, nós temos AgroParitec, Art Métier, Chimie, SPCI e Mines, e uma outra que, embora faça parte do grupo, mas tem uma seleção separada, que é a École de. E no caso do IPP, nós temos o Enstar e a Telecom, que participam conjuntamente, né? E uma outra que é do grupo, mas faz uma seleção à parte, que é a École Polytechnique. Né? Então, o que é importante saber aqui? Quando vocês se inscrevem, né, nesse processo seletivo, vocês vão indicar uma certa escola. Olha, eu estou candidatando para a École Centrale e a minha preferência, em primeiro lugar, é Marseille, em segundo lugar, é Nantes. Né? Só que vocês vão ser selecionados pelo grupo. Tá? O grupo vai, na medida do possível, tentar atender aquela que é a preferência de vocês. Mas não está garantido que você, embora tenha escolhido Marseille, não possa ser indicado para Nantes. Porque o grupo entendeu que, pelo seu ranking, e esse ranking daí não é só dos alunos da Poli, é uma competição internacional, tá? Da avaliação de total que eles fazem, né?
as vagas de Marcelo já foram preenchidas e você acabou ficando uma vaga, por exemplo, em Nantes. Bom, então, eu tenho ciência disso, que não há garantia, né, para qualquer uma dessas situações que você vá definitivamente para a escola que você escolheu. Normalmente, sim, tá? Mas não obrigatoriamente. Além disso, algumas dessas escolas, por exemplo, Paris, Central e Supelec, elas têm mais de um campus. Então, um é na cidade de Paris, na verdade, da periferia de Paris, uma região chamada Palaiseau, né? Mas você tem um outro campus que é numa outra cidade, tá? Então, pode ser que você tenha interesse em ir para fazer o curso da Central e Supelec em Paris, mas você acaba sendo destacado pelo curso que você escolheu, ou pela posição do seu ranking na competição interna, tá? Para um outro campus. Então, tenho ciência disso, porque também é um direito das escolas e nós não temos, uh, nós não interferimos, né, nesse procedimento. É opção deles e, naturalmente, vocês vão ser informados, vocês não são obrigados a aceitar, né? Mas é aquela vaga que estará sendo oferecida para vocês, tá bem? Bem, aqui tem um exemplo de um histórico escolar de duplo diploma, tá? Apenas mostrando que a gente vai agregar tudo que vocês fizeram no exterior, né? Ao histórico escolar do Júpiter de vocês, que também, logicamente, contempla as disciplinas feitas aqui na Poli, né? E também aqui com o propósito de chamar que as disciplinas que vocês vão cursar ao retornar para a Poli, tá? Vão ser normalmente alguma coisa ajustada com o projeto, com o coordenador do curso de vocês, tá bom? Então, vocês fariam lá, como eu disse, o oitavo semestre, mas não é o oitavo semestre pleno, é uma parte deles, né? Eventualmente trocando algumas disciplinas, porque vocês já fizeram alguma coisa muito parecida no exterior, tá bom? Mas a carga, né, de trabalho, de estudos que vocês têm que fazer ao retorno, né, é aquela definida pelo curso. Então, o fato de você já ter feito uma disciplina no exterior que seria exigida aqui no retorno, tá? Não faz com que vocês tenham que fazer menos disciplinas, apenas que vocês tenham que substituir essa disciplina por alguma outra. Bem, agora, dando alguns números, eu sei que essa tabela é muito grande, não espero que ninguém consiga ler, né, com detalhes tudo isso, mas isso depois fica disponível para que vocês possam olhar com mais cuidado, tá? São de 2017 a 2022, né, eu não tenho aqui agora o do ano passado, os números nas colunas que nós temos ali são a primeira opção, segunda opção, terceira e quarta opção, tá? Portanto, aqui são números de intenções, né? Então, vamos pegar essa aqui em amarelo, por exemplo, tá? Para duplo diploma de 2021, né? O Polime, tá? Politécnico de Milano, 33 alunos colocaram o Polime como primeira opção. 14 alunos colocaram o Polime como segunda opção. 6 alunos como terceira, assim sucessivamente, de modo que a totalização disso é 56. O Polito, 3 alunos de primeira opção, 25 em segundo. Então, esse mapa dá a vocês uma noção de como tem sido a distribuição das opções pelas escolas, portanto, também pelos países, tá? E onde a gente também percebe, olhando todos eles, tá, que há alguma flutuação, é natural. E não existe certeza nenhuma de como vai ser esse ano. Tá? Não se imagina que seja uma coisa radicalmente diferente do que vem sendo. Aquelas que são escolas talvez mais procuradas ficam evidentes aqui. Bem? Então, isso pode ajudá-los a decidir se vocês têm preferência realmente por essa escola ou se vale a pena, ainda que tenham preferência por essa escola, não aplicar todas as fichas, né? Ou seja, não ter apenas uma opção, mas explorar uma segunda, uma terceira opção, que eventualmente seja um pouquinho mais fácil de conseguir, eventualmente em função daquilo que vocês consideram a sua posição dentro da sua turma e as chances que vocês têm nessa competição. Tá bom? Bem, também para que vocês tenham uma noção de como tem sido nos últimos anos. Então, por exemplo, em 2018, pré-Covid, tá certo? A gente teve um número de inscritos nesse processo de 140 alunos e classificados para a segunda etapa, 123. Ou seja, alguns foram desclassificados porque ou não concluíram o processo, não, inscritos, acho que ou porque não concluíram o processo, mas principalmente porque não tinham a nota mínima, tá? Ou o número de reprovações grandes que permitisse seguir para a segunda etapa. Desses 123 que foram para a segunda etapa, 100 eram para universidades que não têm a tal da terceira etapa, tá? E outros 23 que estavam ainda dependendo do resultado da terceira etapa.
né? E no final do processo seletivo, tá, nós tivemos 91 alunos que conseguiram alguma das suas opções, 29 que ficaram em lista de espera, um que desistiu e 2 que foram desclassificados nessa última etapa do processo seletivo. Bom, bem, então, uma coisa que a gente observa também é que, muitas vezes, o número de alunos que fica em lista de espera, que aqui pode parecer relativamente grande, né? Ou seja, 30 comparado a 90, se deve ao fato de que muitos deles foram alunos que só colocaram uma ou duas opções. Então, explorem realmente um número maior de opções, tá bem? Isso aumenta muito a chance de vocês conseguirem uma vaga. Aqui nós temos, no ano de 2020, tá, uma distribuição meio que parecida, diminui um pouquinho, né, o número de inscritos, mas o número de classificados também é um pouquinho menor. 107 classificados, indicados, 100 alunos, tá? Apenas 6 ficaram em lista de espera. Em 2021, 111 e 100 praticamente, né, foram indicados e 9 ficaram em lista de espera, né? Então, olhando aqui agora a distribuição, que acho que visualmente é mais fácil de entender e assimilar isso, de 17 de 21, apenas 2 anos para a base, tá? A gente tem alguma coisa em torno de 55% a 60% dos alunos que conseguem a primeira opção, tá? Alguma coisa em torno de 20% dos alunos que conseguem a sua segunda opção, em torno de 10% dos alunos que conseguem a sua terceira ou quarta, eventualmente, opção, né? E os outros, mas em porções já bastante diminutas, né? Que ficam sem vaga ou que desistiram do processo, tá? Então, percebo que, sim, explorar até a terceira, ou recomendo até a quarta, mesmo quinta, aumenta muito a chance de vocês conseguirem uma vaga, né? Aqui também, para que vocês tenham uma noção, pelas diferentes grandes áreas, né? Civil, elétrica, mecânica e química, em diferentes anos, tá? E por países. Então, vamos pegar, por exemplo, esse diagrama que está aqui do lado direito, tá? A gente tem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e lista de espera, e dos alunos, né? Então, nós tivemos na Alemanha um aluno da civil, 10 da elétrica, 18 da mecânica e nenhum da química. Depois, na Bélgica, nós tivemos 2 da elétrica e um da mecânica e um da química, né? Então, tem um pouquinho aí da distribuição, e é natural também que existam diferenças, porque, dependendo da área, existe um número maior de ofertas num ou no outro país, certo? Então, tem um pouquinho dessa distribuição, né? Aqui, vocês também tem um outro gráfico que também visualmente ajuda, acho que a entender melhor. Então, num certo ano, nós tivemos lá, talvez, acho que uns 2 alunos de civil, 4 alunos de elétrica, uns 10 alunos de mecânica indo para a Alemanha, tá? Para a França, que é a maior parte, porque também é o maior número de escolas e, portanto, de vagas, tá? Essa distribuição. A Itália, uma outra distribuição, bem, Portugal, Bélgica também. Então, isso acho que ajuda vocês a terem uma percepção de como tem sido, tá? E, eventualmente, pautar a decisão de vocês. A nossa sugestão, logicamente, aplica primeiro, dependendo daquilo que é a real pretensão de vocês. Vocês gostariam, por alguma razão, de ir para uma certa escola. Então, apliquem, acreditem naquilo e façam, trabalhem para conseguir aquilo, tá? Mas considerem uma segunda alternativa, uma terceira alternativa, novamente, para aumentar as chances de conseguirem fazer o processo, serem aprovados no processo seletivo. Tá bom? Aqui também, para que vocês tenham uma noção, pelas diferentes grandes áreas e suas respectivas subdivisões, então, na civil, ambiental e civil, na elétrica, computação, aqui a gente ainda tinha cooperativo e o semestral, né? Elétrica, automação, energia, sistema. As notas mínimas, ou seja, o aluno, a menor nota de um aluno daquela turma que conseguiu uma vaga, né? Com aquela ressalva que eu já tinha feito, que eventualmente alguém que tinha uma nota maior ficou fora, porque não escolheu uma escola, talvez um pouco, né, que aceitou essa nota menor, né? A disputa da vaga de uma outra escola pode ter exigido notas maiores e alguém acabou ficando fora, tá? Mas percebam que não são, de repente, notas tão altas como normalmente se imagina, né? Em alguns cursos, eventualmente, porque as médias todas da turma são maiores, as médias aqui também são maiores. Eu destaco, por exemplo, aqui no caso, computação, tá? A gente tem uma média aqui 8,2, mas em vários dos cursos são notas, eu diria, em torno de 6 para 7. Então, se vocês têm uma média 7, as chances de conseguirem, né,
uma vaga é bem grande. Tá? E é isso, tá? Eu agradeço aí. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o som, né? Eu lamento aí pela... Mariana falou que estava ouvindo bem, mas alguns de vocês parece que não estavam. E eu sei como é isso, porque é muito comum a gente estar participando de alguma reunião, mas quando a pessoa que está realmente fazendo a palestra não pode ser bem ouvida, é um problema maior. Tá bom? Então, eu vou parar agora de compartilhar e a Mariana e as colegas lá da Serrite, Ó, elas têm o... eu vou dar A... mais um minutinho para vocês mandarem alguma pergunta e eu vou fechar o formulário, tá? Porque a gente já tem 51 perguntas, então, para a gente não se estender muito e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no e-mail serrinte.poli@usp.br, que a gente responde rápido, tá? A gente tem uma equipe boa aqui para responder as perguntas. E caso vocês quiserem ligar ou vir aqui no período da manhã, presencialmente também é possível, tá? Então, eu vou fechar o formulário e vamos começar as perguntas, tá? A primeira pergunta que foi mandada é: quais faculdades aceitam que eu faça duplo diploma em um curso que não seja o meu de origem na Poli? Na verdade, essa é uma questão muito complicada, porque depende muito da relação do seu curso aqui com o curso que você quer fazer no exterior, tá? Porque assim, quando você está dentro de uma grande área, a chance de você ter os pré-requisitos para o programa que você quer no exterior é maior, né? Por exemplo, dentro das áreas da mecânica, dentro das áreas da elétrica. Mas se você quer fazer uma coisa extremamente diferente do que você faz aqui, isso pode ser um problema, tá? Eu acho que deixar o professor falar. Eu acho que é exatamente bem o que a Mariana falou. É lógico que existe uma sinergia grande, né, entre o que um diz e o outro diz, porque é a experiência que a gente tem. Mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: se vocês têm intenção de fazer alguma coisa que é muito cruzada, ou seja, sai da área de vocês, talvez o aproveitamento de estudos seja mais recomendável. Porque no aproveitamento de estudos, a liberdade para vocês escolherem as disciplinas é maior. Ela não é completa. Pode ser que você queira fazer uma disciplina que a escola lá fala: olha, você não tem a competência, né, o background necessário para fazer isso. Mas a princípio, como eles não estão dando um diploma para vocês, tá? Existe uma liberdade maior. No duplo diploma, o nome já diz, né? Vocês vão receber um diploma daquela escola naquela área. E esse diploma está sendo dado a vocês não apenas pelo período que vocês fizeram no exterior, mas pelo que vocês fizeram antecipadamente aqui na Poli. Tá? Ou seja, vocês estão fazendo lá, embora nesse caso vocês estão fazendo um master, né, particularmente no unificado aqui, vocês estão fazendo realmente o segundo ciclo, né, do programa europeu, que é o que eles chamam de master, e que não é o nosso mestrado, eu esqueci de chamar atenção para isso aqui, tá? Mas o master deles, né? Lá é um programa de 5 anos, 3 dos quais, os primeiros é o chamado Bachelor, dos 2 últimos é chamado Master, que correspondem aos 5 anos da engenharia da Poli. Ponto. Tá? Então, mas vocês vão receber um diploma de Master em engenharia, por exemplo, mecânica, com a pressuposição que vocês estão cursando engenharia mecânica na Poli. Né? O que significa que nos processos seletivos e no próprio edital, e no próprio convênio que nós temos com essas escolas, tá? O duplo diploma ele é tratado dentro de grandes áreas. E por que grandes áreas sem entrar nas diferentes divisões ou subdivisões dessas grandes áreas? Simplesmente porque cada escola tem um jeito um pouquinho diferente de organizar isso. Pegando novamente a mecânica como exemplo, você pode ter, no nosso caso, nós temos mecânica, mecatrônica, produção e naval, né? São as grandes, são os cursos, né? As ênfases dentro aí do curso da grande área mecânica, certo? Muito provavelmente essa mesma estrutura não vai ser encontrada em nenhuma das nossas parceiras, né? E, portanto, quem está fazendo aqui mecânica vai poder, de repente, fazer mecânica automotiva numa escola, tá? Ou mecânica mais ligada à área de energia, ou mecânica mais ligada, não sei. Bom, então, o que vale no processo seletivo é sempre o conceito das grandes áreas. Se você faz mecânica aqui, você pode concorrer para mecânica numa certa escola. Se você faz elétrica aqui, você vai fazer elétrica lá. Nessa situação, tá? Normalmente, como eu disse, todas essas escolas elas têm um número de optativas grande, né? Ou seja, vocês têm algumas disciplinas obrigatórias e o próprio curso ele tem uma abertura, uma liberdade grande para dar a vocês alunos e para os alunos deles, né? Essa flexibilidade para ajustar
o que vocês fazem em função daquilo que vocês têm interesse. Então, aí sim há uma liberdade. Você pode estar fazendo duplo diploma da mecânica com a mecânica, mas fazer uma ou outra disciplina mais ligada à área de finanças, por exemplo, certo? Mas vocês não vão fazer um curso de finanças lá, até porque a gente não tem engenharia financeira. Bom, então, tenho apenas essa observação. Se vocês realmente pretendem fazer uma coisa que é muito fora daquilo, o duplo diploma não é recomendável, o aproveitamento de estudos. E dentro do duplo diploma, portanto, ele assimila ou ele permite esses equilíbrios. Um outro exemplo agora recente, nós temos com a Arlen também já há muitos anos, na área elétrica, na grande área elétrica, que contempla computação, né? Mas eles também estão dividindo. Então, os alunos podem aplicar ou para computação ou para elétrica, né? E, ainda que todos façam parte da área de computação, é mais recomendável que os alunos de computação sigam o caminho de computação e os outros alunos de outras áreas da elétrica sigam o caminho de elétrica, tá? Então, agora, cada escola, cada um vai poder ser um pouquinho diferente. Então, é difícil a gente dar uma resposta que seja realmente amplamente válida, que cubra realmente todos os casos, tá? Essa é a referência. Ah, professor, eu vou fazer agora, eu vou pegar duas perguntas que eu acho que a gente responde as duas, né, em Uhum, conjunto. O edital das centrais também está aberto para quem está no quarto ano, pelo programa 2A, 3A? Sim, é o edital unificado. As centrais que o aluno vai para o intercâmbio no quarto ano, né, no oitavo semestre, eles estão no edital unificado, tá? uhum, O edital apenas das centrais é o pessoal que se candidata no segundo ano para ir no terceiro, tá? É, então, se você está no segundo ano e quer ir para as centrais na primeira entrada delas, que é para fazer o primeiro e o segundo ano acadêmico deles lá, você se candidata, estando no segundo ano para ir no terceiro. Se você quer ir no período que todas as outras escolas também fazem, que é você se candidatar no terceiro para ir no quarto ano, você se candidata no unificado, tá? Aí tem mais pergunta em relação a isso. Deixa eu só fazer uma breve observação com relação às centrales. Eu não sei se Uhum. isso é claro para todos os alunos, mas no caso da França, né, o, esses 5 anos a que eu me referi anteriormente, né, falando que era 3 de bachelor e 2 de master, na França é um pouquinho diferente. Na França, os 5 anos eles começam com 2 anos de classe préparatoire, que é feita antes da escola, tá? Antes aqui da universidade. E quando eles vão para a universidade, eles vão para fazer os últimos 3 anos, já dentro de uma certa engenharia, tá? Então, no caso das centrales e das outras francesas todas, tá? Os alunos fazem realmente 3 anos. Então, esse programa que a gente chama aqui de segundo ano para centrales, pega o primeiro e o segundo desses 3 anos da central. O que está no programa, junto com o unificado, pega o segundo e o terceiro, ou seja, os 2 últimos anos, e daí sim, equivalente ao master europeu das outras escolas, tá? Porque os 2 dos últimos 3 são também os 2 dos 5 da nossa engenharia. É, as outras perguntas? Caso eu queira prestar para as écoles como sendo segundas opções e tenho que prestar no fim do terceiro semestre, o quanto eu posso esperar para responder se vou ou não para a école, já que eu pretendo ter uma das unificadas como primeira opção? No caso, se você está se candidatando no fim do terceiro semestre e indo para o quarto semestre, você só tem a opção das centrais, tá? É só o edital das centrais, não pode se candidatar para o unificado. Quando você estiver no seu terceiro ano e você quiser ir para o duplo diploma no quarto ano, você pode se candidatar e aí você pode colocar as centrais como segunda opção. Nesse momento, se você está no segundo ano, você só pode se candidatar para as centrais da primeira entrada, tá? Então, não existe segunda opção é o primeira ou segunda opção em outras opções, tá? Só tem as centrais. E aí você pode escolher dentre as centrais. Também um Sou aluno. comentário. Não, bem, pode falar, Pode falar. depois eu Não, tenho um não comentário. Não, outra. são outras perguntas. Tá bom. Um comentário aqui é o seguinte: quando você coloca como primeira opção, a primeira que você foi, digamos, indicado, né? Que é maior, ou seja, uma preferência maior do que a da Centrales ou da francesa, tá? Se você ganhou, vamos pegar, você tem lá, sua segunda opção é uma escola da Alemanha e a terceira é a Central, e você foi indicada para a escola da Alemanha,
você não vai participar do processo das centrais, tá certo? Você já conseguiu aquela que é a sua opção com maior preferência. Você só vai conseguir, de repente, participar da opção das centrais se você não foi indicada para as escolas que antecederam. Ou, se você realmente tem como preferência as centrais, coloque como preferência número um. Tá? A gente vai respeitar a ordem que vocês colocaram, né, como preferência. Né? Então, isso é importante. Né? Vocês vão ficar. Também uma outra coisa, quer dizer, não dá para vocês manterem duas ou três opções, ou seja, aquela que é a primeira opção que você teve direito é a que a gente vai indicar, as outras todas estão desconsideradas. Tá? Então, não dá para ficar também trocando depois. Ah, aquela que eu coloquei a primeira não era a que eu queria, agora a que era a quarta é que eu quero como primeira. Pensem bem e coloquem, porque senão fica uma coisa que é impossível de ser tratada. Tá? Eu vou agora pegar algumas questões que estão perguntando sobre iniciação científica, que é a mesma coisa basicamente, tá? É, o formulário que vai ser anexada a recomendação, né, a carta de referência do aluno tem que ser preenchido pelo orientador, tá? Caso ele não se importe de você receber a carta e você encaminhar no sistema, pode também. Mas o ideal é que o orientador preencha, tá? E ele mande a carta para que vocês não tenham acesso à carta. Normalmente, a carta de referência, o aluno não vê a carta, tá? Se o professor pode mandar a carta até o final das inscrições, a gente pode deixar, a gente permite o professor mandar as cartas de recomendações até a sexta-feira, né? 2 dias depois do final das inscrições, se eu não me engano. Não lembro aqui, mas até sexta-feira da semana das inscrições a gente permite o professor mandar a carta de recomendação, tá? Porque essa carta ela não é avaliada na primeira parte, né? Então, até sexta-feira dessa semana, mas não mais que isso, tá? Outra questão também é quem está começando a iniciação científica agora em agosto ou setembro, vocês podem mencionar no processo que vocês estão iniciando, colocar a data de início e falar, tendo em vista que eu não comecei as atividades ou que é muito cedo ainda, né, ou começou agora em julho, por exemplo, não apresentarei carta de referência, tá? Porque a gente sabe que realmente não tem o que avaliar, né? Que está Uhum. começando agora, tá? Acho que eu respondi umas 5 perguntas aqui referente à iniciação científica. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, professor? Não, acho que Não? tá perfeito. Quer dizer, quando eu falei da iniciação científica, eu falei que é uma das coisas que a gente destaca, porque a gente quer valorizar a iniciação científica, tá? Ela tem um valor que tem por si mesma, independentemente aqui da internacionalização. Mas a Sim. internacionalização, reconhecendo isso, tá? A gente dá então, esse destaque. Agora, uma coisa Uhum. que é interessante mencionar, que eu não mencionei, é que algumas escolas, particularmente alemãs, tá? Darmstadt, Munique, talvez Aachen também, isso vai mudando às vezes com o tempo, tá? A iniciação científica ela é usada também por uma segunda razão. No programa europeu, você entra no Master na hora que você termina o Bachelor. E o Bachelor tem um diploma intermediário que não existe na USP, não existe no Brasil. Tá? A gente só tem um diploma no final do quinto ano. Né? Tudo bem, então eles reconhecem todo o estudo que vocês fizeram nos primeiros 3 anos e meio, que é até mais do que 3 anos de estudo que vocês teriam feito lá. Só que vocês não fizeram um projeto de formatura desses 3 anos. Né? Então, a iniciação científica serve como uma atividade que é apresentada para essas escolas, para mostrar que vocês fizeram sim uma atividade, fizeram sim um trabalho, né, que tem mais ou menos o valor aí, talvez até mais, do que essa tese de bachelor, que é a tese intermediária. Né? Então, o que é necessário para isso? Vocês realmente tenham terminado e, portanto, apresentem um relatório, particularmente se vocês fizeram PIBIC, né? Ou fizeram lá o processo do Atena, né? Junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Vocês vão ter que apresentar um relatório no final e que esse seja o relatório que vocês vão também encaminhar para a escola do exterior. Tá? Normalmente, daí, junto com uma carta que eu assino com o orientador de vocês. Então, isso costuma ser aceito como equivalente à tese de bachelor. Tá, mas se você não fez isso daí, então você está fora do processo? Não. Mas muito provavelmente você vai ter que ter uma atividade extra, que é escrever uma tese de bachelor, que é uma mini tese, vai, quando vocês estiverem no programa lá, antecipando aquela que é a master thesis. Né? Então é um facilitador. Realmente a gente recomenda
para todos os alunos, mas com destaque para os alunos que querem ir para essas escolas alemãs, que se preocupem em ter a iniciação científica e, no momento da ida para lá, vocês tenham terminado e tenham um relatório para apresentar. A próxima pergunta é necessário se preocupar com a equivalência das matérias cursadas no exterior com cada uma das que seriam cursadas no oitavo e nono períodos aqui na Poli? Não. Não. Não, a validação é feita em bloco, não é feito disciplina por disciplina, não. O único destaque, isso já havia comentado anteriormente, né? Mas apenas um destaque. Digamos que você, ao retornar, teria que fazer aqui digamos que o seu curso tenha lá 6 disciplinas para fazer do oitavo semestre, tá? Como a gente vai ter que fazer também o projeto de formatura, vocês não vão ter que refazer, mas muito provavelmente vocês vão estar matriculados para apresentar o projeto de formatura e fazer estágio, tá? Normalmente, essas 6 disciplinas é um pouco reduzido, então vocês fariam aqui 4 disciplinas. Digamos que dessas 4, tenha uma ou duas que vocês fizeram alguma coisa muito parecida no exterior. Então, não tem sentido fazer essas duas aqui. Então, essas duas vão ser substituídas por outras duas desse mesmo programa, tá? Que, então, é só essa análise que é feita. Mas, no mais, é tratado tudo como um pacote. A próxima pergunta é questão da cidadania. Se você quiser mencionar isso no seu currículo, você pode, mas não é necessário. A gente pede até para ter essa noção de vai ser mais fácil lá na frente, se indicado, né? Se preocupar com o visto ou não, até porque a gente também dá alguma orientação com relação ao visto. Então, se a gente souber que no seu caso não precisa, a gente não se preocupa com isso, tá? Mas não é obrigatório, é o critério de vocês. Mas isso não influencia em nada na análise, tá? É só realmente uma coisa operacional, como eu disse, depois do apoio à obtenção do visto. Em relação ao INSERINT, o aluno está perguntando o que é levado em consideração, né? Ele fala se é média ponderada com reprovações, média normalizada por curso, média normalizada por turma. Na verdade, é levado em consideração a média ponderada, a USP limpa e suja, e a normalização que nós fazemos é uma normalização por 7,5, né, professor? E Isso. é feita pelo INSERINT, não é a normalização que está feita pela USP, que é por 5, tá? Não sei se você quer complementar. Não, é isso mesmo, tá? Ou seja, a média normalizada, ponderada, né, Uhum. do Júpiter, sobre a qual a gente aplica aqueles fatores que são ou seja, que podem atenuar um pouquinho, tá, a sua média, caso você tenha tido reprovações ainda não cursadas, ou caso você não tenha feito todas as disciplinas que deveria ter feito naquele momento do curso. E provavelmente vai aparecer aqui uma pergunta, mas eu já antecipo, né? Alunos de transferência, né? São impactados por isso? Sim, um pouco, tá? Então, a ideia é que alunos de transferência, que, lógico, o ideal é que sejam alunos de transferência que tenha acontecido o mais cedo possível, tá? Mas, independentemente disso, que sendo alunos de transferência, tentem estar alinhados ao curso onde vocês se encontram, porque vocês vão estar sendo avaliados pelo curso que vocês se encontram. Então, se você veio da civil para elétrica, e está participando agora aqui, você está concorrendo para uma vaga de elétrica. Então, a gente vai olhar o currículo ideal do curso elétrica. Você fez coisas da civil e provavelmente está um pouco atrasado na elétrica. Se você já conseguiu se alinhar e estar em dia com a elétrica, perfeito, tá? Não tem problema. Se você ainda não conseguiu, você vai ter um fator ali que vai atrapalhar um pouquinho, mas não o suficiente para te tirar do jogo, tá? Então, normalmente, mesmo os alunos de transferência conseguem sim ser indicados, tá? Mas tem lá, e é natural que tenha, porque você veio de um outro curso, portanto, você ainda provavelmente não conseguiu fazer tudo que os seus outros colegas fizeram dentro daquela especialidade que você se encontra. A próxima pergunta é sobre. Só um minutinho. Qual o máximo de reprovações que eu posso ter para fazer o duplo diploma? Isso é interessante. Não existe propriamente um número máximo, tá? A gente não tem assim uma linha de corte, como a gente também não define uma média mínima, tá? O que a gente diz é, não tenha mais do que não resolvidas, tá? 4 ou 5 disciplinas, tá? Se você teve até 3 disciplinas que você ainda não resolveu e que você, bem, é importante também perceber o seguinte, isso no momento do processo seletivo, tá? Mas que você realmente tenha condições de resolver essas 2 ou 3 antes da sua ida.
Porque se você não tiver resolvido antes da sua ida, pode ser que a gente, ao fazer a indicação, tá, tenha a negativa dos nossos colegas, porque eles esperam que vocês tenham completado, né, pelo menos os primeiros 6 semestres da Poli. Lembrando que no programa europeu, quem entra no Master fechou o Bachelor. Você não pode entrar no Master se você ainda tem alguma disciplina que você não terminou do Bachelor, simplesmente porque você não concluiu o Bachelor. Tá? Então, para poder entrar no Master, vocês têm que estar em dia com o programa, né? No nosso caso, que seriam os primeiros 6 semestres, sem reprovação nenhuma. Tá? Eventualmente, se houver uma reprovação, pode ser que conversando com eles, tá? Mas, a princípio, vamos entender que não, vocês não podem ter nenhuma reprovação para serem indicados. Nesse momento, como vocês ainda têm a chance de serem, provavelmente, aprovados, né, no próximo semestre, ou mesmo nesse semestre que está começando, tá? Existe alguma liberdade, tá? Mas, idealmente, seria alunos sem reprovação. Próxima pergunta é sobre as opções. Caso eu passe na primeira fase, na minha primeira opção, e não passe na segunda fase, sou eliminado? Ou posso tentar outras opções? É, talvez você esteja falando da segunda e terceira etapa, né? Porque você só vai ser... A primeira etapa significa que você tem a média necessária para participar do processo. Daí você passa na segunda etapa com entrevista, análise do currículo, do projeto profissional, tá? E daí sim você é indicado, tá, para uma certa escola, né? Se você foi indicado por uma escola que é francesa, que é a terceira etapa, e você não foi aprovado nessa escola na terceira etapa, você ainda guarda, tá, a vaga que você teria na opção subsequente, certo? Ou seja, o fato de você não ter conseguido a vaga da francesa não te tira do jogo, tá? Mas a hora que você conseguiu essa vaga, você libera aquela outra vaga que você estava mantendo para que algum outro colega possa ocupá-la, tá? Mas se você conseguiu uma vaga de uma escola que não tinha a terceira etapa, tá? Acabou o processo aí. Você já é indicado para essa vaga e pronto. Sobre a grade. Para os alunos do projeto piloto, ingressantes nesse ano de 2024, que tiveram na grade curricular a disciplina PCC, né, representação gráfica, diferente daquela prevista pela grade, irão enfrentar algum problema na candidatura? Não, não. Quer dizer, aí os cursos eles são diferentes. O que importa é que dentro do curso que você está fazendo, tá, você tenha tido êxito, tá? Ou seja, dentro, por exemplo, na grande área elétrica, né, a gente tem, você deu o exemplo de uma disciplina, mas você tem lá uma estrutura que é um pouquinho diferente, né, de outros colegas. Não tem problema. Até porque entendam que, na medida que a gente caminha ao longo do curso, né, como eu disse, dentro da grande área, quem fez mecatrônica, quem fez mecânica, teve uma parte do curso comum, mas teve coisas diferentes, tá? A gente analisa cada um de vocês dentro daquela que é a opção que vocês seguiram, tá? Não tem problema nenhum. E mesmo no reconhecimento, quando vocês vão para outra escola, eles vão aceitar aquilo que contempla o pacotão de tudo que vocês fizeram até então. Ou seja, eles acreditam que a nossa formação, com as diferentes modalidades, tá? Qualquer que seja ela, é aceitável para participar desse projeto. Sobre as notas, né? Tem duas perguntas aqui. A nota das optativas são consideradas? Optativas são um bônus ou algo do gênero? Elas são contadas na média? Então, tem lá naqueles índices, não, quer dizer, optativa, a gente observa lá, vocês têm que ter feito todas as obrigatórias, certo? Até porque são obrigatórias, né? As optativas, a nota em si não é levada em conta, tá? Para evitar que vocês escolham optativas que sejam mais fáceis, digamos, certo? Mas é importante que, se vocês têm lá no elenco de disciplinas de vocês algumas optativas, que vocês tenham feito essas optativas, sim, tá? Mas a nota em si não vai ser considerada. Estou no segundo ano e desejo aplicar para o duplo diploma da Central de Supelec. E está perguntando se tem abertura para todos os cursos ou é somente para elétrica e computação. Então, na Central Supelec, eu acho que até tem aqui nos slides de alguma coisa, é mais o perfil das... Bem, primeira coisa, isso é curioso, porque as centrales, ou muitas das escolas francesas, elas são o que elas chamam mais de generalistas, tá? Ou seja,
ela tem um curso que não é necessariamente elétrica ou mecânica, né? Ele é mais matemática, física e coisas do gênero. Mas ele tem uma aderência maior a algumas áreas, tá? Então, de repente, não tem civil, tá? Então, observem lá na nossa, naquele quadro, e na própria lista lá das disciplinas, né? Quais são os cursos para os quais eles estão oferecendo vagas, tá certo? Isso é o que eles vão poder dizer. E daí, se esses cursos para os quais estão sendo oferecidas vagas, se existe alguma proximidade com o curso que você está fazendo aqui no Brasil, tá? Tem, E tem a pode ser que na apresentação das central isso centrais. é. No site que a gente, do processo seletivo, tá? Lá no site da Poli, você vai em internacional, vai em processos seletivos, né? Aluno Poli, processos seletivos, duplo diploma. Lá você consegue ver que tem a apresentação das centrais, e eles falam os cursos que eles oferecem, tá? A gente coloca as áreas de concentração deles, mas vocês podem olhar os cursos oferecidos por eles, Uhum. tá? Essa informação está no site. Mas como eu disse, quer dizer, no caso das centrais ou das francesas, diferentemente talvez da maioria das outras escolas, né, tem essa questão que eles não são propriamente um curso de engenharia elétrica ou de mecânica, tá? Então, mas pela natureza das disciplinas que são oferecidas, vocês vão identificar que para quem fez elétrica ou mecânica pode ser que tenha uma aderência maior ao programa deles. A Universidade de Grenoble é dividida em diferentes campi no formulário da intranet. As vagas são compartilhadas por todos ou há alguma divisão específica? Há divisão específica, duas, três vagas no máximo para cada uma. Uma ou outra tem uma ou duas vagas, um pouquinho menos, mas elas são sim divididas e há vagas específicas para cada área. Quando a gente divide é porque é específico para cada área. Tem algumas escolas, como a École de Pont, que também tem um limite para cada área, né? Eles oferecem 6 vagas, mas no máximo 2 vagas por área de concentração, tá? Mas eles fazem a seleção junto. E se de repente virem um ou outro aluno que de repente dê para ir para uma área e passe desse número 2, às vezes eles aceitam, tá? Por isso que a gente não divide. Mas Grenoble tem o número separadinho, sim, tá? Isso também é É, interessante, porque cada escola tem um jeito diferente, né, de organizar sim. essas coisas. Então, por exemplo, Darmstadt tem lá, digamos, 10 ou 15 vagas, tá, para engenharia, com a expectativa de que não serão 10 alunos para mecânica, mas eles não estão definindo a priori, né? Mas se nós quisermos indicar 12 alunos de mecânica, um de civil e um de produção, tá, provavelmente a gente não vai conseguir, né? Mas são coisas que dificilmente acontecem, e quando acontece é porque assim, ultrapassa em um. Então, vai falar, olha, tem uma, digamos, seriam 4 alunos de mecânica, a gente vai mandar 5, tudo bem? Não, tudo bem, mas eram 4. A gente vai mandar 10, daí é difícil, tá? Tem outra pergunta sobre uma disciplina da PRO que foi atualizada. Essas disciplinas de atualização, pode ficar tranquilo, que a gente olha a evolução do curso de todos os alunos e a gente sabe quais as diferenças. Então, não fica preocupado, mas sim, peça a equivalência o quanto antes, mas pode ficar tranquilo que no processo seletivo a gente vai levar isso em consideração, tá? Outra pergunta. É, essa nota, né, é a nota do Júpiter. Essa nota eu acho que deve ser do processo seletivo. É a nota do Júpiter ou a média do índice CRIND, mais projeto profissional, mais entrevista e mais currículo? Então, vamos lá, em duas etapas. Primeiro, o índice CR-INT, ele se baseia na média do Júpiter, tá? Que é a média ponderada, a qual nós aplicamos alguns fatores que, por exemplo, número de disciplinas que você tinha que ter feito até esse momento do curso. Você fez todas elas? O índice é 1. Você fez 90% delas? O índice é 0,9. Tá? Além disso, um outro, das disciplinas que você fez, você foi aprovado em todas? Foi, o índice é 1. Se foi aprovado em 80% delas, o índice é 0,8. Tá? Então, essas coisas vão multiplicando, portanto, vão atenuando aquela que é a média do Júpiter. Isso dá uma nota, né, um valor numérico, que é a primeira parte da média do processo seletivo. Tem peso 3. Além disso, a gente atribui um valor também de 0 a 10 para currículo, a média de avaliação de 2 professores, para projeto profissional e para entrevista. Cada um deles com peso 1. Então, tudo isso dá peso 6, e a gente lá no final tem uma média do processo seletivo que é a usada para fazer o ranking. Bom?
Outra pergunta sobre o índice é o critério K1 é afetado por matérias optativas matriculadas, mas que foram eventualmente trancadas pelo aluno? Então, no K1, agora eu já nem, É nem a lembro quantidade de não, créditos. quantidade de... Não, tá, não. Não, as optativas, a gente está observando as obrigatórias. E, opta- e Ô, optativas eletivas, né? Travou. isso, É. e eletivas, exatamente. Quanto à proficiência. Proficiência em francês para o BRAFTEC é exigida no momento da solicitação da bolsa ou no momento de ida para a França? É no momento de solicitação da bolsa, tá? Provavelmente o ano que vem. Por volta de março já é bom já ter esse certificado. Até abril é possível tirar, mas é melhor garantir porque há poucas provas durante o ano, tá? Então, o ideal é, é fazer o quanto antes, Uhum. tá? De qualquer forma, se você quiser se candidatar para a Bolsa Eiffel, você vai ter que ter esse certificado um pouco antes, tá? Tem outras de certificado, né? É, o certificado em inglês dado pelo Cambridge é aceito pelas escolas? Isso é verdade, Eu acho, né? eu acho que costuma ser, né? Normalmente a gente fala do TOEFL ou do IELTS, mas o Cambridge, a princípio mas de novo, vejam no site da escola, tá? O que é que eles dizem a respeito dessas coisas, tá? É. É que assim, tem algumas escolas que aceitam e outras não. E elas mudam de um ano para outro. Por exemplo, TUM mudou, tá mudando o certificado de alemão que eles exigem, tá? Então, assim, você tem que sempre olhar no site da instituição, porque eles podem mudar de um ano para o outro. Por isso que a gente não deixa tão claro em algumas escolas, porque isso pode ser alterado. As escolas italianas, elas aceitam mais opções de certificados, mas também olhe no site, que a gente não pode garantir o certificado que elas estão é, aceitando. Aqui um aluno fala que ele já fez o TOEFL, só que o TOEFL já passou da validade dele, que eu acho que é 2 anos. Se a escola aceita. Algumas escolas aceitam, né? Mas como ele há uma validade, elas não são obrigadas a aceitar, tá? Aí é só Uhum. questionando a escola diretamente para ver se elas podem aceitar ou não. Há algumas escolas que aceitam um certificado emitido pela universidade parceira. Ou seja, vocês podem tentar fazer as provas de proficiência da FEFELESH e tentar apresentar esse certificado. Há muitas escolas que aceitam o certificado emitido pela universidade, tá? Que no caso é no Centro de Línguas da FEFELESH, que tem um custo muito menor, muito inferior do que os cursos, os certificados convencionais, como o TOEFL e o IELTS. Claro que o TOEFL e o IELTS, por exemplo, são os que com certeza muitas escolas aceitam, né? Eles são um pouco de mais garantia, mas a gente sabe que o custo deles é alto, tá? O certificado de proficiência é necessário desde a etapa de inscrição ou pode ser aceito até a entrevista ou um momento posterior? Não sei se você quer responder essa, professor, Não, quer que eu essa responda? não, pode responder, você Posso respondeu responder? melhor do que eu. Então, se vocês quiserem mandar o certificado agora, para a gente ter uma ideia qual o nível de proficiência que vocês têm, ou quantidade de horas estudadas, emitido por um certificado de uma escola de línguas, vocês podem colocar no Sistema Mundus, tá, gente? A gente pode receber esse documento. Se vocês quiserem apresentar durante a entrevista, também é possível. A proficiência ela não é obrigatória, não é um documento obrigatório para você enviar a sua inscrição no Sistema Mundus, tá? Porque ela não é exigida agora, mas é interessante que você mostre para a gente o que você tem de proficiência, porque aí os professores vão poder te orientar quanto à sua proficiência, tá? Porque a escolha que você fez vai precisar de tal proficiência, você está preparado para isso? Você consegue se preparar nesse próximo ano? Né? Tem umas questões que são discutidas com base no que vocês apresentarem para a gente, tá? Então, pode sim ser apresentado depois, mas toma cuidado que algumas escolas vão pedir esse ano, tá? Que principalmente as francesas, no caso das bolsas para a candidata para a bolsa da IFEL, tá? Quer complementar, Comentário, professor? só com relação à proficiência. Bem, primeiro, lembre-se que a proficiência, óbvio, ela é necessária e vai ser exigida por algumas escolas, no nível que eles quiserem, dependendo do curso que vocês forem fazer. Mas se você está na Alemanha, mesmo que a sua aula seja em inglês, você vai estar num país em que as pessoas na rua vão falar alemão. Você encontra gente que fala inglês, mas o idioma é alemão, tá? Então,
a importância do conhecimento da língua não é exclusivamente da escola, é do país para onde vocês estão indo. Então, é altamente recomendável que quem queira ir para a Alemanha tenha conhecimento de alemão. Não precisa ser um alemão perfeito, vocês vão melhorar o alemão lá, tá? Mas não ter conhecimento nenhum é complicado, tá? Porque vocês vão ter mais dificuldades até mesmo para acompanhar o dia a dia da universidade em vários aspectos. Bom, Sim. uh, É. em alguns outros países, de repente na Itália, né, onde há uma proximidade linguística maior entre o italiano e o português, pode ser um pouquinho mais fácil vocês lidarem com certas coisas, particularmente nas escolas onde o curso é oferecido em inglês. Então, o curso é oferecido em inglês, italiano, mas também não. Se você escolheu Itália, imagina que você tenha algum interesse, né, não é à toa, e, portanto, comece a estudar se ainda não começou italiano. Você está escolhendo alemão, vai estudando alemão. Isso é importante. A gente não aprende essas línguas, né, de um dia para o outro. Tá? Mas tem essas outras. Bem, uma outra questão, o diploma que vocês têm de um curso que vocês tenham feito, tá? Ele vale para a gente ter uma noção do seu nível, né, de proficiência naquela língua, mas ele não é o que a gente está fazendo referência aqui quando a gente fala de certificado de proficiência. Certificado de proficiência realmente é um exame específico para esse fim. Né? Além disso, quando vocês preenchem o formulário, a gente pede que vocês nos digam qual é aí a avaliação de vocês, o seu nível de uma certa língua. Quanto que é o meu alemão? É bom, é ruim, é fraco, é muito bom? Tá? Cada um vai colocar. Isso ajuda a gente a entender. E quando a gente fizer a entrevista, a gente também vai conversar a esse respeito. A gente não vai fazer a entrevista em alemão, em francês ou em italiano, tá? Mas a gente pode, bem, você está falando que você quer ir para a Alemanha, deixa eu ver se realmente você tem alguma noção de alemão, como é que está essa situação, tá? Mas essa é uma avaliação nossa com essa preocupação. Se você está indo para uma certa escola, você tem que ter algum conhecimento, né, da língua para o local para onde você está pretendendo ir. É, o histórico escolar da Poli deve ser enviado em inglês? Não, em português agora, tá? Quem vai avaliar são todas as pessoas que falam português nesse momento, tá? Posteriormente, isso é encaminhado, aí sim, a versão em inglês para a escola, caso você tenha sido indicado. É. E Daí, versão em inglês. só para deixar claro, coloca o que você tiver, tá? O que você tiver de proficiência, mesmo que não sejam os certificados mais aceitos, mesmo que seja só alguma coisa de escola, indica lá no formulário de inscrição, olha, eu pretendo fazer a prova do TOEFL tal dia. Coloca informação, quanto mais informação você colocar, melhor, tá? Essa é a orientação, porque eu vi várias perguntas aqui se precisava colocar ou não, se Uhum. coloca a data realização da prova, se coloca, tá? É melhor colocar do que não colocar. Ah, se um aluno indicado a uma universidade que possui terceira fase for reprovado nesta, ainda poderá ingressar em outras das suas opções indicadas? Sim, desde que você tenha conseguido essa outra opção. Então, se você colocou uma escola bem, de terceira etapa, né? Você não foi, mas você não tinha conseguido uma outra indicação, porque na outra escola que você colocou, até depois dessa, né, você foi indicado na sua segunda opção e você tinha uma terceira opção. Mas pode ser que a tua terceira opção já tenha sido ocupada naquele momento da sua inscrição, entendeu? Da sua indicação, né? Então, quando a gente faz o ranking, tá? Chegou a sua vez. Você pega a sua segunda opção, que tem uma terceira etapa, e você também pega a sua terceira opção se ela estiver livre, ou a quarta opção se ela estiver livre. Se ela tiver sido esgotada, não há como. Tá bom? Então, se houver a possibilidade, sim, você não está desclassificado, mas se aquela opção já foi queimada, daí não tem como. No plano profissional, será considerado, o plano profissional será considerado para as universidades francesas? É o mesmo que será considerado para a segunda etapa do processo seletivo aqui no Brasil? É possível fazer alterações no momento futuro? Você vai escrever dois documentos diferentes. O que você está fazendo para a gente aqui é uma coisa, inclusive você vai poder colocar, se você está se candidatando para o unificado, você vai poder colocar outras escolas que não as francesas, né? Então, não é producente você usar o mesmo documento para mandar para uma escola francesa, você vai falar só dela. Então, são dois documentos diferentes, tá? E um não tem relação com o outro. Você pode escrever dois documentos diferentes, tá? Nesse primeiro documento, você vai colocar todas aquelas escolas que você está considerando agora.
tá? Que pode ter, digamos, Atum, a Centrale Supelec e o Polimi, né? Então, e você agora está sendo avaliado na Centrale Supelec. Você tinha falado que você preferia ir para Atum. Quando você for fazer entrevista com eles, você vai falar só da Centrale Supelec. Se eles perguntarem, você pode até ser franco. Não, tinha também interesse em ir para Atum, mas isso não faz com que o meu interesse pela Centrale Supelec seja menor, né? Mas provavelmente não, eles vão estar discutindo o seu interesse em ir para lá. Mas são daí um documento, como a Mariana disse, né, específico para falar, para mostrar o seu empenho, o seu interesse em ir para aquela escola. O que tem aquela escola que te chamou a atenção para ir para lá? Né? Você tem que saber defender a sua ideia. É isso que a gente espera de vocês, que vocês tenham uma postura, né, uma argumentação, uma capacidade de falar e de comunicar, né, que nos convença de que vocês realmente têm uma decisão firme, que vocês têm um bom embasamento, né, boas razões que justifiquem aquilo que vocês estão escolhendo. Com relação ao currículo, né, que a gente recomenda de 1 a 2 páginas. O aluno pergunta: é recomendável não ultrapassar tanto, mesmo que fiquem informações de fora? Por exemplo, um aluno que possui muitas medalhas olímpicas, deve citar todas ou o ideal são apenas as que considera mais interessantes? Eu diria tentar sintetizar um pouquinho, tá? Ou seja, tentem ser objetivos. Você pega e fala, eu tive, não sei, 8 medalhas, tá? Então você pode falar 8 medalhas, sendo 3 disso, 3 daquilo, mas teve uma aí que eu ganhei ouro, que é. Então essa você destaca. Se quiserem colocar as 8, mas você pode falar das 8 medalhas e dos 4 instrumentos que você toca, e dos 7 esportes que você faz, e por aí vai chegar uma hora que talvez fique muita coisa, tá? Então, se você faz mais de um esporte, ótimo. Você pode até ter feito em momentos diferentes, né? Mas aqueles que você atualmente está mais envolvido, dê um destaque para isso. É também muito importante que vocês aprendam a tentar sintetizar. A razão da gente definir esse número de páginas também é, primeiro, para que a gente seja capaz de ler, porque se deixar em aberto, de repente, se tiver 20 páginas, não vai dar para ler, né? 20 páginas de 200 alunos, tá certo? Mas é realmente saber filtrar as coisas. Tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são menos importantes. Então, vocês podem dar uma noção do todo, mas destacar aquilo que vocês acham que mereça o destaque. E É, resumindo, se ultrapassar um pouquinho, não tem problema. Mas se a gente está recomendando que sejam 2 páginas e vierem 6, talvez depois conta. eu vou fazer umas perguntas agora em relação às francesas, tá? Ao final do processo seletivo, se múltiplas escolas que eu aplicar tiverem terceira fase, eu posso aplicar para mais de uma instituição nessa terceira fase? Sim. Não. Quer dizer, pode, mas você vai ser indicado para uma delas, né? Não, não, Você colocou. nas escolas que têm terceira fase, se a pessoa, por exemplo, quiser se candidatar para a Central e Super, pessoa da elétrica, quer se candidatar para a Central e Supelec, para École Polytechnique Telecom, e para Telecom, ela pode. Aí pode. você coloca primeira, segunda e terceira fase. Terceiras escolhas. Pode sim. Mas, Vai de ter um novo, momento se que você vai você. escolher. É, É. mas se você, nessa situação que a Mariana colocou, né, foi indicado para o Instituto Politécnique Telecom, né, na verdade, você foi indicado para o Instituto Politécnique, com a preferência da Telecom, você vai ser entrevistado por eles. E daí, portanto, você não vai participar do processo da Centrale e nem do processo da Politécnique, ou de Grenoble, não sei, alguma outra francesa, né, porque aquela que você conseguiu é o IP Paris. Tá? Agora, se, daí sim, de repente, se você não foi, ah, é meio enrolado nessa hora, né? Se você não foi selecionado no IP Paris, né? De repente, você até pode participar do processo seletivo da Centrale, mas tem uma hora que você vai ter que decidir se é uma coisa ou outra, você não pode segurar as duas vagas. A Provavelmente. princípio, É. é a preferência maior que está valendo. A gente permite a participação, mas vai ter um momento que as próprias escolas vão perguntar se você confirma a vaga ou não, tá? E a gente também vai exigir uma escolha, porque elas não podem, escolas múltiplas diferentes não podem mandar um mesmo aluno para se candidatar para a Bolsa Eiffel, tá? Então, no momento, provavelmente no final de novembro, início de dezembro, a gente vai forçar uma escolha. Você vai ter que escolher entre uma das escolas, tá? Aí não tem jeito. Tá? Por mais que você tenha passado em várias, você vai ter que escolher uma delas, porque senão você pode perder o direito à Bolsa Eiffel,
tá? E só pode preencher uma vaga. Não, o Tá? mesmo que não seja bolsa e fel, quer dizer, a gente não É. pode, ninguém pode segurar a vaga, ter um momento que vai falar, olha, escolha o que você quer, você não pode. A outra pergunta também de quando se candidatar. Alunos do segundo ano podem se candidatar para as centrais, com a entrada para o primeiro e o segundo ano acadêmico das pessoas. Vou voltar a dizer isso, tá? E os alunos, todos os outros alunos se candidatam no terceiro ano para o outro período, tá? Que é o segundo e o terceiro ano acadêmico do Master de Bolonha, que não é um mestrado, tá? É, e as centrais têm entrada para os dois, tá? Só que para a primeira parte, só as centrais, na parte generalista, só as centrais, e é só os alunos do segundo ano, tá? Não pode um aluno do terceiro ano se candidatar para o primeiro, e não pode um aluno do segundo ano se candidatar para o segundo, tá? Não, tem um tempo específico para ser feito isso, tá? Só reforçando que tem umas 4, 5 perguntas sobre isso, tá? É, mais uma questão, deixa eu ver se tem mais uma questão da França para a gente fechar essa parte. Acho que não. É, eu já cursei disciplinas obrigatórias do sexto e sétimo semestre e o meu índice K2, número de créditos obrigatórios obtidos, dividido pelo número de créditos obrigatórios devidos, pode ficar maior que 1. Ou seja, pode ser um bônus estar um pouco adiantado no curso? Sim, sim. Quer dizer, o fator lá que eu mencionei, tá? Ah, eventualmente, se você fez mais do que se esperava, tá certo? De obrigatórias, né? Você pode até ter um fator ali, 1,01, não sei, uma coisinha que ultrapassa um pouquinho. Mas não é comum, né? Normalmente, o que tem é aquele que não fez tudo o que se esperava, ou que está devendo alguma coisa, e, portanto, tem ali um atenuador. É, uma pessoa falou que fez um trabalho, né, junto com o professor, né, de uma agência de fomento, mas não foi uma IC propriamente dita. Se não foi uma IC propriamente dita, você coloca isso no currículo e não na iniciação científica, tá? É, aluno de transferência que não consegue fazer todas as matérias obrigatórias do primeiro ano, a nota será afetada, mesmo que haja expectativa de concluir todas as matérias antes de agosto de 2025? Então, Sim, o aluno será de afetado. transferência né? Ou seja, enquanto você não estiver totalmente alinhado, alinhada, né, com aquele que é o programa do novo curso que você está fazendo, né, vai ter ali alguma coisa. Você está devendo ainda alguma coisa e a gente vai observar. E isso vai ter um impacto, sim. Mas, de novo, se você fez a transferência agora no terceiro ano, tá? Digamos que você está no terceiro ano agora e fez agora a transferência. Então, a distância entre o que você fez e o que os seus colegas, né, já fizeram, deve ser grande. Então, esse impacto vai ser grande. Mas se você fez a transferência no primeiro ano, provavelmente a essa altura, esse impacto ou já desapareceu ou ficou muito pequenininho. Tem muita pouca coisa que você tem ainda que ajustar, tá? E é natural. Ou seja, se você fez agora, né, infelizmente, talvez não seja o caso de você participar de um projeto de duplo diploma, né? Você não tem, né, na sua formação as competências que são esperadas para você poder, de fato, seguir em frente naquela área, né? Siga em frente no teu curso aqui você vai ter o tempo necessário para ajustar isso sem problema algum, né? Mas nesse momento você não tem e provavelmente você vai ser prejudicado, prejudicada, né? Mas isso, de novo, eu digo, se você fez transferência no terceiro ano, né, e está concorrendo agora no momento que você acabou de fazer a transferência. Porque, de fato, você é um aluno que está, digamos, da elétrica, mas tem todo o seu histórico, digamos, da civil. Tá? Então, você vai estar, né, fora do. Não. E, normalmente, É, os alunos que fizeram essas transferências relativamente cedo, tá? No momento que você se candidata ao duplo diploma, impacta um pouco, mas não tira vocês do jogo. Mas não tem como dar uma resposta geral, tem que observar daí cada caso a gente vai ter, tá bom? sim. Tem uma outra pergunta sobre transferência, que a pessoa fez transferência interna e ainda não conseguiu se matricular em disciplinas obrigatórias do começo do curso. Como isso afeta o meu índice? Afeta? Porque as Da mesma disciplinas forma. obrigatórias, elas são do curso atual, a gente olha o curso atual. Então, assim, principalmente do biênio. Principalmente do biênio, Agora, a tá? gente entende, é lógico, quer dizer, não conseguiu se matricular, lógico, a hora que você faz a transferência,
pressupostamente, o curso para onde você está indo vai ter que garantir que você possa fazer aquela disciplina, tá? Mas pode ser que você não tenha conseguido fazer no momento que você transferiu, né? Você vai conseguir, Uhum, mas vai ter um impacto? Vai. Faz parte. Quer dizer, você mudou de uma área para outra e uma das consequências é uhum. prejudicar um pouquinho, sim, nesse momento aqui. Sim, e ela também fala que ela teve uma reprovação e que ela conseguiu fazer a disciplina e foi aprovada. Quando acontece isso, o índice melhora, Isso. tá? A próxima pergunta é: as etapas seguintes das escolas francesas possuem datas de inscrição até os primeiros dias de setembro, mas a divulgação, essa, no caso do primeiro dia de setembro, é só Polytechnique, tá? As outras é em meados de setembro, do meio para o final de setembro, tá? É, mas a divulgação do resultado da Poli será no final de agosto. Nós da Poli já devemos ir nos preparando, mesmo sem saber o resultado. Então, sim, pode se candidatar no sistema deles, tá? Já pode fazendo isso agora. E só que eles só vão considerar aquelas pessoas que a gente indicar, tá? A inscrição você pode fazer, você pode ir lá vendo, pode ir tentando fazer as coisas, deixa preparadinho. Passou? Beleza, pode concluir, tá? Eles só vão considerar o que a gente indicar, tá? Então, vocês podem sim começar a fazer as candidaturas no sistema deles, tá bom? Isso que eu Próxima acho que é pergunta. importante, a Mariana falou bem. Quer dizer, sempre que há um convênio, tá, da Poli com alguma escola, né, os alunos todos que são aceitos por essas escolas diretamente ou para participar de um processo seletivo deles, aqui que a gente chama de terceira etapa, tá, são apenas os alunos que receberam a indicação da Poli. Tá? Não tem como correr por fora. Vai falar, eu sou aluno da Poli, eu não vou participar aqui, eu me inscrevo no site do IP Paris, participo lá do processo seletivo deles e vou fazer duplo diploma lá. Isso não existe. A duplo diploma é uma coisa de duas escolas, é um compromisso de duas escolas, tá? Então, vocês podem, até devem, se inscrever no processo, tá? Mas quando for fechado esse processo, a inscrição, tá? Só vão ser validadas as inscrições de alunos que tenham sido aprovados aqui no nosso processo seletivo, para dar sequência na seleção das nossas escolas parceiras, que são as francesas que têm esse esquema de terceira etapa. Uhum. É preferível colocar apenas uma opção, ou seja, serei melhor visto no processo seletivo se eu apenas demonstrar interesse em uma opção, ou vocês não consideram isso como um critério e devo colocar as 5 opções? Vocês podem fazer como quiserem. Eu recomendo, acho que a maior parte dos meus colegas recomendo, que vocês explorem a possibilidade de ter mais opções. Você não vai ser prejudicado de forma alguma por ter colocado 5 opções, tá? A gente entende que a sua primeira opção é aquela que você valoriza mais e você tem que justificar o porquê que você valoriza, tá? Mas evite colocar só uma, porque se essa uma em particular for uma escola, digamos, muito concorrida, mesmo que você seja um bom aluno, a chance de você ficar fora é grande, tá? Nós tivemos, inclusive, recentemente casos como esse, tá? De bons alunos, tá? Que se candidataram para uma escola que tinha assim, 2 vagas. E outros 2 colegas dele, que eram ainda melhores, ficaram com essas 2 vagas e ele ficou sem. Tá? Então, se você tem lá uma segunda, uma terceira opção, como eu mostrei lá no gráfico do final, né? Alunos que foram até a terceira ou quarta opção, acho que 90% dos alunos conseguem. Tá? 60%, 50%, 60% dos alunos conseguem a sua primeira opção. Tá? Mas se a gente olhar só a primeira opção, então a outra metade ficaria sem. Mas na hora que a gente inclui a segunda, a terceira, até mesmo a quarta, daí a quase totalidade dos alunos consegue. Normalmente, quem não consegue é porque optou por uma apenas, ou eventualmente somente por duas. Então, explorem isso. Né? E explorem da forma que vocês quiserem. Não existe nenhuma necessidade de falar, olha, eu coloquei francês, é tudo francês. Se você tem preferência realmente pelo país, eu coloco as francesas. Mas você pode perfeitamente. A gente acontece, às vezes a gente acha curioso. Né? Primeira opção é francesa, depois a Espanha, depois a Itália, daí volta para a França. Sim, o que vocês quiserem, porque cada um tem um jeito, né, uma preferência. E isso é que é legal. Tá? A gente espera que seja realmente dessa forma. Agora, 3 últimas perguntas. No projeto profissional, eu devo aplicar minha trajetória acadêmica até agora ou apenas o que quero para o futuro e minhas escolhas das IES? Conte de forma muito, muito resumida a sua história, tá? Mas não é isso que a gente quer. Tá? Não adianta, porque muitos de vocês começam assim, quando eu era pequenininho, eu gostava já de engenharia, daí eu fui para o jardim, estou brincando um pouco, tá? E daí você gasta metade do espaço que você tem falando disso. Isso não importa. Para falar, eu tive desde pequeno interesse por engenharia, entrei aqui na escola e fiz, eu estou fazendo esse curso, não sei o que lá,
e eu entendo que, sendo aceito nessa escola no exterior, isso vai ser importante para a minha formação por essa razão. Ou seja, 90%, 95% falem da escola ou da formação que está por vir, tá bom? Então, o comecinho ali é só um preâmbulo, só para situar a situação, mas não precisa falar muita coisa a respeito disso. A gente também não espera que você precise falar, o duplo diploma é muito importante, né? Diga por que que é importante para você. Que ele é muito importante, obviamente, nós sabemos, né? Até por isso que a gente promove todas essas coisas, tá bom? Então, tentem ser realmente objetivos, né? Tentem ser realmente marcar ponto, né? A Bolsa Mérito com critério CRINT são distribuídas de acordo com o ranking feito no processo seletivo do DD ou é feito um novo processo seletivo? Não, a gente usa, não é O, apenas do DD, porque a gente tem o, dois programas, né? O aproveitamento de estudos e o DD, né? Para os quais a gente vai ter os rankings, tá? Mas a gente vai usar o índice CRINT o índice, desculpa, é verdade, o índice não é o CRINT, ele não é resultado do média, processo seletivo. não é a É média do só a processo parte de seletivo, é mérito só a mesmo. nota, É, é só a nota com o viés, né? Dos fatores lá todos, certo? de Mas ele também crédito. não é só do duplo diploma, ele pode ser também do aproveitamento de estudos, tá? Sim. E eventualmente até mesmo alunos de diferentes anos. Alguém que já está lá, mas não conseguiu a bolsa. A única coisa é que vocês não podem receber duas bolsas, tá? Então, se vocês já receberam uma bolsa agora, vocês não podem se candidatar a uma bolsa depois, daqui a um ano, quando vocês já estiverem lá. Mas se vocês, no momento que foram, não puderam receber a bolsa, não conseguiram, vocês continuam podendo se candidatar, tá? Mas a gente olha o índice RINT, que é a nota de vocês, que foi uma das partes da média do processo seletivo. A última pergunta. Então, se uma escola não tem terceira etapa, se eu passar na segunda etapa, eu automaticamente estou aceito? Não. As Não, escolas que não têm segunda etapa, elas são escolas que elas vão avaliar sim os documentos que vocês vão mandar para elas, incluindo proficiência, tá? Então, eles vão avaliar tudo. Muito difícil eles não aceitarem? Não, porque a gente faz uma boa seleção. uhum. Mas há a possibilidade. Isso já aconteceu. E até por isso também que a gente tem que ser criterioso, tá? Ou seja, o fato da gente ser mais rigoroso, né? Não é extremamente rigoroso, mas a gente tem a obrigação de ser rigoroso, tá? A gente tem um comprometimento com eles de mandarmos bons alunos, né? Bons alunos é uma coisa meio relativa, a gente sabe muito bem disso, tá? Então não precisa ser o melhor da turma, não precisa estar entre os três melhores da turma, mas bem, só para que vocês tenham uma noção também, normalmente são os alunos que estão no primeiro terço da turma, tá? Entre os 30% melhores da turma. Não obrigatoriamente, mas só para, né? Ou se você estiver muito lá atrás da turma, daí a chance de você ficar fora e, portanto, nem ser mesmo indicado é grande. Eu vou mandar aqui no chat. Esse é o site do processo seletivo. Um monte de informação das escolas, principalmente das francesas, tá lá, tá? Mas tem da Bélgica também, tem a fact sheet mostrando quais são as opções. Então, olhem, a parte de cima tem os editais, aí tem o como se candidatar, o passo a passo, que a gente colocou o link que está aparecendo todas as informações do formulário da internet, né? Porque o outro link não está aparecendo todas. E tem também as informações das escolas, que você clica em cada escola, abre e tem várias informações lá, inclusive as palestras que elas fizeram, as que a gente foi possível gravar, tá? Então, eu vou pedir para vocês entrarem no site e visualizar essas informações antes de se candidatarem, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para o e-mail da Serrint, tá? serrint.poli@us.br, que a gente responde rápido. Você quer complementar, professor? Não, bem, agradecer a presença de vocês, né? A gente teve, acho que no começo era 120, mais ou menos, mas ainda tem aqui quase que metade da turma, tá? Muitos talvez tenham saído porque daí já, já tiveram a informação que queriam, né? Mas a gente gosta de poder conversar com vocês, como muitos de vocês já ouviram alguma outra palestra minha ou de colegas da Serrint, né? Lembrando que a Serrint é um grupo, né? Tem tanto os professores quanto a Mariana e as colegas lá do serviço, né? Dando juntos apoio aí a vocês. E a gente tem todo o prazer de fazer essas divulgações, dessas informações em diferentes momentos, além dessas palestras que antecedem
os editais. A gente tem a do Cipoli, que é uma semana organizada pelos alunos mesmo, mas né, a gente participa lá com palestras falando dos diferentes países, e dentro dos países das escolas, né? Tem a palestra dos ingressantes. Vocês, quando entraram aqui na Poli, talvez tenham ouvido uma palestra comigo, falando a respeito disso, e agora, 2 ou 3 anos depois, vocês estão aqui de novo, porque realmente estão interessados nisso, tá? Então, é legal, a gente, logicamente, quer que todo mundo consiga, né? Os números mostram que boa parte de vocês, sim, vai conseguir uma vaga, e esse sucesso depende muito, lógico, da competência de vocês, do empenho de vocês, mas também aí de uma certa esperteza de evitar, como eu disse, aplicar todas as fichas numa única casa. Tá? A menos que você saiba que você é o melhor aluno da turma, aí você pode falar, meu, qualquer coisa que eu vá escolher, eu estou garantido. Né? Mas lembre-se que a nota que vocês vão receber também não é exclusivamente a média Poli, tá? Ou seja, média lá, o índice CRIND. Tem o fator quão bem vocês se saem no, na entrevista, na carta. Então, trabalhem essa questão. Tá? Alguns de vocês, às vezes, mudam, digamos assim, bem de posição, porque vocês têm uma nota muito boa, mas a carta que vocês fizeram é muito pobre. Tá? Talvez vocês estivessem muito confiantes, né? Eu sou um ótimo aluno, nem preciso me preocupar com o resto. E isso acaba mudando. Tá? Então, a gente está aqui em época de Olimpíada, lembre-se disso. Quer dizer, de repente, o melhor atleta não é necessariamente o que vai levar o ouro. Né? Você tem que ter tido um bom desempenho naquela prova, naquele momento. Então, tenham aí um empenho para preparar uma boa carta, para ir bem na entrevista. A entrevista a gente vai querer ver a postura de vocês, vai querer ver o comprometimento de vocês, a maturidade de vocês, tá bom? Então, essas coisas aí todas valem. Não fiquem nervosos, é um papo assim, tranquilo, né? É natural que vocês sigam um pouco ansiosos, acho que isso não há como evitar, né? Mas, antes de mais nada, quer dizer, pensem direitinho para onde que vocês querem ir, justifiquem bem suas opções e as chances são grandes, tá? E depois a gente vai ver, logicamente, a questão da bolsa, que muitas vezes é fundamental, né? Mas pensem também que, mesmo na eventual não conseguir a bolsa, até porque a gente consegue dar bolsa tomando todos os números, tipicamente alguma coisa para 25% dos nossos alunos, certo? Ou seja, aquele planejamento financeiro que você tem que ter para saber se você vai ou não conseguir, né, sustentar sua permanência no exterior. No duplo diploma, é muito comum que vocês tenham, sim, a opção de fazer um estágio, tá, no exterior, estágio esse que provavelmente ajude a segurar o segundo ano, né? Mas, pelo menos para o primeiro ano, caso vocês não tenham bolsa, é bom que vocês tenham um planejamento financeiro. Além disso, alguns países exigem, inclusive, que vocês demonstrem essa capacidade financeira, né? No caso de uma bolsa, a carta de que vocês receberam a bolsa é suficiente, mas se não for o caso, vocês têm que, de repente, fazer um depósito, né? Mas é uma coisa consular, a gente também dá alguma orientação, mas não é alguma coisa da nossa competência, tá? Mas a gente, quando a gente fala lá nas palestras, hoje aqui eu não falei, acho, do valor, mas gira em torno de 800 euros, dependendo da cidade. Algumas cidades são mais caras, Paris ou Milão, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais, como gastos mensais, né? Se vocês vão ficar lá 24 meses, né? Tem um pouquinho da noção do que custa, né, ficar nesses lugares, o que eventualmente você possa conseguir como um recurso adicional, mas as bolsas do Braftec, particularmente a Bolsa Eiffel, é uma boa bolsa, ela vai sobrar dinheiro, tá? Não muito, mas pode sobrar dinheiro. A bolsa da Alcânia, ela é uma bolsa que ajuda vocês a fazerem a viagem, né? Ela é uma bolsa pensada para um semestre no exterior, né? Ela não é pensada de fato para duplo diploma, então, mas ela já segura o primeiro semestre. Se você tem uma certa reserva, você segura o primeiro ano. Trabalhando lá, fazendo um estágio, provavelmente você consiga, tá? Mas considerem essas coisas todas, inclusive, eventualmente, o impacto disso numa decisão, falar, vou escolher um lugar que seja um pouquinho mais barato, né? E como eu disse, por exemplo, Paris ou Milão são cidades mais caras. Pode ser que tenha um outro curso tão bom quanto em um local que seja um pouquinho mais em conta. Tá? Então, façam todas essas avaliações e, bem, sucesso aí para todos vocês. Essa Tá? gravação, ela vai ser colocada no site que eu coloquei aqui, tá? Então, vou parar de gravar agora e a gente vai pedir pro pessoal da comunicação colocar no site.